Você esteve no Fórum Global da Juventude lá na ONU. A oportunidade, ela vem, mas a gente tem que estar preparado. E aí a gente não pode deixar de falar das polêmicas. Que ele nomeou como Peconoc. O teu eleitorado te cobrava alguma posição? Qual que é a origem da treta? Estamos começando mais um Vale em Pauta, edição de número 42, William, 42ª edição chegando e 8ª da nossa sessão com os vereadores, recebendo neste episódio o vereador do PT, Jefferson Peccori. E agora, antes de entrarmos na nossa entrevista em si, você tem um recadinho, né, William? Recado muito importante, né, que é a Impacta. O que é a Impacta? Aquela empresa de consultoria empresarial, perícias e recuperação judicial. A Impacta atua com inteligência em negócios, transformando desafios em resultados, Hildon. Você que é um cara que mexe muito com marketing, tem muitas empresas aí, a empresa quando ela está de ponta cabeça, tem que chamar uma empresa igual a Impacta. Para consertar. Tá precisando cortar as arestas? É a Impacta, né? E como é que faz para entrar em contato com a Impacta? É o número DDD 13 99804 8400. O Instagram é o @impacta_consultoria. Muito obrigado, Marco Antônio. Seja bem-vindo ao Vale em Pauta. E agora, William, chegou o momento tão esperado que é a biografia do nosso convidado. É isso aí, o nosso vereador Jefferson Peccori Viana, registrense, nascido em 23 de janeiro de 1989, casado com a Ana Cláudia, pai da Melina, né? Ele é professor atualmente lecionando Geografia e Sociologia, mas tenho que dizer aqui, fazer uma menção, que o homem é mestre em Ciência Política e Relações Internacionais. Vamos falar de muita coisa legal aqui e muita política. Peccori, seja muito bem-vindo e comece falando lá, você registrense, suas memórias do Boa Vista, sua passagem pela fundação e tudo mais, meu irmão. Seja bem-vindo. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Hildo, William, a toda a 99 que cede a estrutura para fazer esse podcast maravilhoso que vocês estão desenvolvendo, construindo. É um prazer imenso estar aqui. Você sabe, eu assisto, gosto de saber o que os meus colegas da Câmara falam, além dos outros convidados. E creio que sempre uma oportunidade da gente, além de falar de nós, falar da cidade, né? A gente tem poucos canais para a gente falar da cidade e esse é um deles. Então, parabéns em primeiro lugar. Obrigado. Eu nasci no Hospital São José, na época ainda que não tinha o SUS. Estava sendo construído o SUS, então minha mãe era professora do estado, tinha uns convênios, que era como se fosse o IANSP naquela época. Por isso eu nasci no Hospital São José e cresci boa parte da minha infância na Boa Vista Estrada, com os meus 4 avós maternos e paternos muito próximos, a figura de um tio que sempre morou com a gente também, que faz parte da minha história, os meus pais trabalhando muito. Eu tenho memórias muito felizes da minha infância. Eu tinha um outro tio, tem um tio que ele tem um problema psíquico, então ele sempre esteve com a gente, né? E um outro tio que foi o desbravador da agricultura orgânica no Vale do Ribeira. Então, legal. Obviamente não tenho essas memórias a não ser nas fotos, né? Mas tenho foto assim de tirar a cenoura da horta, lavar a cenoura, comer sentado. Tem foto minha com radinho assim na horta. Meu tio foi um dos primeiros, João Batista, saudosa memória do meu tio, foi um dos primeiros agricultores orgânicos do Vale. Que legal. Aproveitando o nome do seu pai e da sua mãe? Meu pai é Jamilton, minha mãe é Cláudia Fernanda. Cláudia. As Cláudias estão reinando na sua vida, né? Você é casada com uma Ana Cláudia, sua mãe Cláudia Cláudias, né? Que maravilha. A minha irmã se chama Ana. Sua irmã chama Ana. Minha irmã chama Ana. A minha filha se chama Ana Cláudia. Ana Cláudia, olha. Então tem uma associação muito legal aí com esse nome. Que nomes bonitos, né? Minha esposa, como você falou, é Ana Cláudia. Minha irmã Ana, minha mãe Cláudia. Minha filha Melina Rosa. Rosa da minha avó muito também, bom. Que marcou muito a minha vida, que era Ana Rosa. E, obviamente, chega um tempo aí, meu avô falece em 94, e a gente começa, cada um, a construir meio que a sua vida na cidade, né? Então é um momento em que eu já tenho mais memórias, aí morei uma parcela de tempo muito grande com a minha avó, porque com a morte do meu avô, minha avó ficou depressiva, e aquela coisa a mãe foi deixando, uma semana, 2 semanas com a avó, eu fiquei um tempo grande. Tu ajudam, né, no amor, no carinho ali, né? Nossa, esse é o coração. Minha avó é uma mulher negra do norte de Minas Gerais, de Anaúba, semi-analfabeta, mas que nunca me deixou faltar na escola.
essas sutilezas da vida são impressionantes. Não precisa ter diploma universitário para ter conhecimento, né? Diploma universitário nem é certeza de informação, né? É verdade. Mas vamos supor que sim, dá acesso a mais informação, a teoria, mas o conhecimento da vida... A faculdade da vida, ela é Sim. insubstituível, né? E o trato com as pessoas, a humildade, a capacidade de ouvir o outro, dar-se conta que nós temos 2 ouvidos e só uma boca, então a gente tem que escutar mais, compartilhar as experiências. Então, a minha infância foi muito feliz. Eu brinquei muito, depois morei aqui na Queçagiro Muraoka, no centro, tempão, então joguei muita bola na rua ali antes de vir o asfalto. Tinha uma vala no meio da rua, a bola caía na vala, tinha esgoto, a gente pegava a bola e os avós e os pais, não vai brincar aí, que tem cocô nessa vala. Então, eu cresci muito saudável. Acho que criança tem que brincar, né? Criança tem que brincar e ser amada pela família. Eu acho que jamais vou poder tecer nenhum comentário negativo sobre isso. Meus pais trabalharam muito, assim. Meu pai nordestino, veio da Bahia nos anos 80 para Registro. Minha mãe, a família da minha mãe era da Baixada Santista, então veio para cá também no início dos anos 80, é aí que eles se encontram. Meu pai e minha mãe, além de um casal amoroso, foi um casal de muita parceria, né? Na época era muito difícil estudar. Então, para estudar, você tinha que ir de bicicleta. Então, 12 quilômetros de bicicleta. E o meu avô materno, ele era muito celoso, muito cuidadoso com minha mãe. Então, para minha mãe poder estudar, e minha mãe é a professora, a minha inspiração para ser professor, para ela poder estudar, precisava de um companheiro, um amigo ir com ela. Meu pai, durante boa parte do tempo, foi uma amizade mesmo. Ele acompanhava ela até a cidade. Eles contam que eles iam ainda com vela, porque tinha que sair 5h30. Conviviam com uma elite que passava de carro e não estava nem aí. Se pudesse, jogava lama. E eles deram muito duro, assim, sabe? Você sabe a minha perspectiva política e eu acho que um pouco do partido que eu estou hoje, da maneira como eu vejo o governo do presidente Lula, vem um pouco do comparecido a essa trajetória de superação, né? Sim. Porque meus pais lutaram pra caramba, conseguiram comprar casa, comprar carro, e aí faltava grana pra gente ir pra universidade. No ensino médio eu trabalhei, meu pai dá muito valor ao trabalho, a minha irmã trabalhou, ele não tinha, né, assim, falando muito claramente, as mesmas condições que outros estudantes para entrar numa universidade pública, né? E aí veio o programa do Lula, que eu comentei com vocês em off, né, anteriormente. Para mim foi a minha primeira entrada na política, foi um programa que eu podia estudar numa universidade privada sem pagar nenhum real. E sem precisar devolver, porque já tinha o SEDUC, que depois foi transformado em FIES, né, que você financiava a universidade e depois pagava para o governo. O ProUni é uma grande novidade, as universidades deviam para o governo, não iam pagar créditos a perder de vista, o governo falou, peraí, então vamos transformar esse crédito em bolsa. Isso é uma sacada genial. Isso é uma grande sacada que o governo está tentando fazer agora com os exames dos hospitais filantrópicos ou das Santas Casas. Santas Casas, um exemplo da nossa quase Santa Casa, um hospital filantrópico do São João, deve muito para o governo. Como é que paga isso, né? Porque você sempre vai ter um compromisso mais importante do que o imposto do governo, o salário, o seguro-desemprego, as férias, por aí vai. Sim. Então o governo fala assim, não, faz o seguinte, vamos abater e você vai fazer exames na população. É isso que a gente está próximo de fazer aqui no Hospital São João. Como é que vai diminuir a dívida do Hospital São João? Abatendo os impostos que eles devem para o governo federal. Então, toda a relação dos meus pais de lutar é complementado com política pública. Eu vejo a política pública como fundamental para quem não tem oportunidade ter oportunidade. Por isso que eu acredito muito em cursinho popular até hoje. Sim, sim. Né? E por aí vai. Então, a infância feliz... Só voltando um pouquinho, a tua mãe da Baixada, teu pai do Nordeste, como que eles vieram parar em Registro? O motivo? O meu avô tinha uns irmãos deles que saíram de Guanambi, na Bahia, e foram trabalhar, viver em outros estados. E um irmão dele compra uma fazenda aqui no Vale do Ribeira. A maioria dos baianos, nordestinos, param em São Paulo, né? Por isso que essa pergunta é muito boa. Por que meu vovô não parou em São Paulo?
porque ele tinha um irmão com um sítio aqui. Ele adorava criar gado, mexer com roça. Aí ele vem pra cá, no início dos anos 80, depois ele traz a família dele toda, meu pai, os irmãos do meu pai. A história da minha mãe é um pouco parecida. Meu avô, que é a minha parte de pécore italiano, vem desse sobrenome da minha mãe. Meu avô vem nos anos 50 da Itália pra cá, vai trabalhar com café no Paraná, volta, ele era um cara formado, químico na Itália, ele começa a mexer com ar-condicionado nos anos 60, 70, por aí vai. E aí, me parece que ele tem um negócio lá que não dá certo, e aí ele pega e quer, já estava com seus 50 e poucos anos, queria ficar tranquilo. Aí ele compra um sítio aqui também, no Vale do Ribeira. E aí, o sítio onde meu pai vivia, né, por conta do trabalho do meu avô, estava uns 800 metros da onde a casa que minha mãe vivia. Então, aí eles se conheceram e foram indo. Minha mãe fala que meu avô trazia uma rixa da Itália, né? No Brasil, a gente tem a rixa do sul com o nordeste, no sentido que o nordeste, em tese, é mais pobre e o sul é mais rico. Na Itália é o contrário, né? Pro ouvinte que está aí acompanhando a nossa entrevista, na Itália o norte é super desenvolvido, Milão, Gênova, Florença, Roma está ali indo mais para o norte, né? E o sul é muito pobre. É a sola da bota mesmo. Exatamente, a figura geográfica da Itália. Então, o sul é muito pobre, exemplificando o time lá do Maradona, Nápoles, né? A cidade de Nápoles, que é uma cidade com criminalidade, é uma cidade com tráfico. Então foi assim que eles se encontraram, moraram perto e basicamente Tive uma passagem rápida por Palermo e só buraco na rua. o sul da Você Itália. parece que tá na Europa mesmo. Sul da Itália, até as imagens de Nápoles, assim, quando você vê os filmes, né? O porto parece muito com esses portos nossos, assim, meio que largado, da própria sorte. A história do crime italiano, né? Do narcotráfico italiano, tem muito no sul. E acho que até por isso eles se apaixonaram todo pela figura do Maradona no sul da Itália, né? Porque de um país pobre, um cara emotivo e tal, aí virou Verdade. Santo Diego. E avançando um pouquinho, já falando da sua educação, você estudou na Fundação Bradesco, que é uma escola que eu tenho um carinho muito grande. Hildo estudou lá, mas minha filha está lá estudando, e se tem uma marca que tem uma gratidão, é o tal do Bradesco, né? Conta um pouquinho aí para nós a sua entrada, alguma experiência. A fundação, e a gente aqui tem que estar sempre dando a importância que tem esse papel de inclusão social, né? Sim. Quando a gente vem para a cidade, eu vou estudar no Pedacinho do Céu, depois eu estudo no Francisco Manuel. A minha irmã tem uma sorte maior do que a minha, ela já consegue entrar no pré na Fundação Bradesco. Então a minha irmã fez desde o pré até o terceiro ano. Que beleza. Eu não consigo, então eu faço o ensino fundamental 1 ali no Francisco Manuel. E aí, quando tem a seleção para o 5º ano na fundação, eu consigo. Eu tinha um grande problema que persiste até hoje, eu não fazia letra de mão. E eu lembro que minha mãe me fazia fazer os cadernos, tem que fazer, você tem que passar. Estilo de professora, né? Era o grande sonho, né? Porque na condição dos meus pais, ascendendo socialmente, uma grana para você pagar a escola compromete muita coisa. Compromete a casa própria, compromete o carro próprio, Sim. compromete, né? Então, a fundação, ela é para a classe média em ascensão um grande espaço de esperança, porque você não paga a escola e sabe que a escola é de qualidade, você não paga o uniforme, você não paga o sapato, e a qualidade da escola, acho que hoje ainda é melhor do que dos nossos tempos, né? Que o nosso tempo ainda tinha, a seleção social era muito grande, tinha bastante gente da Vila São Francisco, da Vila Nova. Hoje está mais dissipado assim, o público da fundação, não está mais concentrado, né? Não que tenha perdido, mas acho que misturou uma seleção baseada no desenvolvimento acadêmico e tal, e uma seleção social também. Acho que misturou as duas coisas e elevou. O método deles de ensino hoje é mais aprimorado, mas a minha época também foi maravilhoso. Então eu entro no 5º ano e aí fico até o 3º ano do ensino médio, e lá tenho grandes amigos professores hoje ainda. O Hildo vai lembrar de alguns. Professor Eduardo Ossal é meu amigo, dá aula no cursinho popular com a gente. Professor Messias, meu amigo, deu aula no cursinho popular. Professor Cláudio, meu amigo, deu aula no cursinho popular. Regina, a gente se encontra e eu sempre tenho uma admiração grande por ela, e a gente conversa muito bem. Tenho notícia dos outros, Marcelino, Zé Carlos, Encontro Terezinha,
Nossa, não tenho... A todos eu quero agradecer muito. Tive uma grande experiência lá. A idade tá próxima aqui, porque eu tô lembrando de todo mundo. Tive uma É Coreia de 89, você é de 91, né? Então tem uma relação aí muito próxima. Eu sou um pouquinho mais novo, só por uma curiosidade. Eu lembro que lá na escola, o professor Messias, o professor Cláudio, sempre dava o exemplo do tal Jefferson, do Jefferson. Sempre era para os mais novos um exemplo lá, pela caixa, tudo, né? Acredito que você vai entrar nesse assunto ainda. E aí a gente não sabia quem que era o Jefferson. Olha, lá na frente a gente... Como que é a vida, né? Então, o que acontece é que esse homem aqui, com apenas 14 anos, foi premiado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Rapidamente. Isso é um prêmio muito importante. Você com 14 anos já se descolando aí como autoridade, liderança, podemos colocar assim, né? Tava na sua veia, né? Já tá, assim, o seu destino já estava começando a ser escrito ali. Como é que foi essa experiência aí desse prêmio especificamente, Jefferson? E, bom, esse foi uma seleção da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, SBPC, um prêmio que chamava Cientistas do Amanhã. Então, dentro desses professores que eu citei, eu não citei porque eu imaginei que vocês iam falar disso, que é o professor Tarcísio Célio da Costa, né? Com as lendárias histórias Deixou um momentinho especial só para falar dele. Um Tarcísio muito especial. Tarcísio era muito emotivo, né? Muito empático. O Cláudio era mais sério, assim, didático. A Messias era mais as histórias, a capacidade... Enfim, aí nós fizemos um trabalho sobre uma praga da época que era o caramujo africano. O nome científico é Acatina fulica. Todo registrense já viu um caramujo africano. Caramujo africano. Né? Acho que não tem cidade e região com mais infestação do que essa aqui, né? Foi. O Vale do Ribeira. É quase um caramelo nosso. A gente estuda como é que entrou, por que foi largado na natureza, o que combatia, criava em laboratório para ver o ritmo, e ele reproduz muito, ele entra 20 centímetros na terra, assim, solta os ovos e reproduz. Virou uma praga, podemos dizer assim? Virou uma praga. Rapidamente, como é que entrou? Houve uma tentativa na culinária de substituir o escargot pelo Acatina fulica. Não me diga. Porque ele era maior, então você em tese ia ganhar mais e pagar menos. Sim. E ao passar dos anos, não teve a aceitação culinária. Quer dizer, é um bicho africano mesmo. Ele é exótico, ele não é endêmico nosso. Por isso que na nossa fauna não tem nenhum animal que come ele. Ou o lagarto vai comer 2 ou 3, mas não vai comer 10. Não, mas dentro da minha ignorância, eu já ouvi falar que ele tem alguma enzima, alguma coisa muito prejudicial ali. Perfeito. Né? Como todo animal em contato, largado na natureza, ele passa em cima do xixi do rato. E aí ele, por conta daquela mucosa, ele adquire mais facilmente parasitas e doenças. E uma delas causa meningite. É uma coisa pesada. Então, ó, criançada, vocês que estão assistindo, o professor não recomenda ficar brincando nesse bicho aí. Não brinque, não toque nele, não coma, porque a chance dele estar contaminado, porque ele está solto na natureza desde que foi largado, é muito grande. Tem uma outra explicação para outras regiões do Brasil, que depois da Segunda Guerra Mundial, nós mandamos muitos tanques de guerra para a África, né? Os que iam para a Itália, norte da África. E nos ganchos de como se fossem as correias dos tanques de guerra, também veio lá ovinhos do Acatina fulica. Então teve as duas entradas, uma comercial e outra ocasional, né? Por conta da ocasião da Segunda Guerra Mundial. E aí não pegou, soltaram. É mais ou menos o problema que a gente vive hoje com os peixes exóticos no Rio Ribeira, né? Umas par dele foi solto por pescadores aí da pesca esportiva, que quer dourado, que não sei o que no rio, mas muitos eram criados em lagos, aí veio a enchente e esses peixes foram pro rio. Foram pro rio. E aí a gente perdeu várias espécies endêmicas, nossa, para essa, por exemplo, o dourado, ele é um peixe muito grande, né? Ele come outros peixes, o bagre africano e por aí vai. Então, aí o Tarcísio nos chamava atenção para essas características. A gente foi dar palestra em Peruíbe, porque Peruíbe tem uma plantação grande ali de banana. A gente chegou a falar com o Departamento de Saúde na época. Então, acho que até que era o governo do Samuel Moreira também. E a gente conseguiu... Ele despertou em mim duas coisas, né? O gosto pela ciência, escrever uma tese, né? Era uma tese, literalmente. Saudar aqui os companheiros de trabalho, o Alessandro Alcini, o Edelvan e o Renan.
E aí fomos, né, premiados. Um de nós, que foi o Alessandro, foi para Recife, recebeu um prêmio. Né? Isso não era faculdade, era ensino médio ainda. Era ensino médio, era do oitavo, não tinha nono ainda, era do oitavo. Ele estava primeiro ano. 14 anos na fundação, né? Então, assim, era um aluno comum que hoje está na fundação lá, né? Eu acho que, assim, o que faltaria hoje? Mais iniciativas como essa? Mais prêmios? Mais incentivos, talvez? Claro que sim. Hoje me parece que o ensino médio e todo público ou privado ficou muito abestado, acho que a palavra é com as plataformas, né? Então tudo é plataforma. Quando você tem muito Não vai tempo... para campo como você foi lá, pegar o bicho, estudar, fazer uma pesquisa de campo e tal. Tudo é escolástico, tudo é escola, tudo é teoria. É uma pauta. É muita plataforma, Willy. É uma grana, no caso nosso, que a gente tem interesse de falar sobre coisa pública. No estado de São Paulo, hoje está vencendo um prazo para o governador Tarcísio desobrigar o uso de plataforma. Depois eu vou até abrir aqui. Posso ver junto com vocês. Esses dias agora de aula a gente está remoto por conta de uma prova que está sendo aplicado, mas você entra aqui, tem um programa chamado Sala do Futuro. Tem mais de 15, ó. Tudo isso aqui é aplicativo. 4, 8, aí você clica aqui, tem mais aplicativo. Quer dizer, se o professor não se cuidar, ele fica preso nisso aí. E o professor ainda consegue, né? Porque já está uma fase, né, mas o aluno fica preso. Fica, porque ele quer o caminho mais rápido, né? E você vê, países desenvolvidos que fizeram isso estão fazendo o caminho inverso hoje. Estão tirando o tablet, tirando o notebook, voltando para livro, voltando para pegar no papel, voltando para ir para a natureza. Muito legal. Porque isso não... A gente está conseguindo descobrir isso agora, né? A gente achava que a informática era o grande boom. Acabou, tudo é informática. E a gente está percebendo que a maneira como ela está sendo usada não está estimulando a criatividade. Talvez um híbrido, né? Seria a situação, né? Você não vai aniquilar o caminho, mas acho que abrir uma outra alternativa que você vai, né, resolver essa outra parte que é do campo, que do não contato, tão da pobre. natureza. Nossa, isso daqui não virou sinônimo de informação. Não virou sinônimo. O que isso virou sinônimo? A mãe e o pai trabalham pra caramba. Como é que eles fazem com o filho às 7 horas da noite? Entretenimento. Entretenimento, muitas vezes de má qualidade, né? Porque você não tem discernimento, a grande maioria das pessoas, para avaliar o conteúdo. Você vê um joguinho, é só um joguinho. Nunca é só um joguinho. Nunca é só um joguinho. A fundação, por exemplo, a minha filha está lá também no primeiro ano do ensino fundamental. Então, eles vão introduzindo umas plataformas muito lentamente. Não é com a ideia do joguinho, é com a ideia da tarefa. Então, a minha filha faz também, que é o Educa Cross. Isso mesmo. Educa Cross. Quando ela abre, eu falo assim, ei, filhinha, ela falou, tem Educa Cross hoje. Eles adoram, né? E não é a ideia do joguinho ainda, né? É a ideia da tarefa. Isso, é verdade. Você consegue separar. Fica mais dinâmico, mais gostoso ali pra criança. Na época minha do Hilda era o Concepts, lembra do Concepts? Sim. Era um programinha muito louco que tinha na fundação lá. Legal. Mas aí tive esse privilégio de ter essa oportunidade. Você disse algo que eu estava aqui matinando para não esquecer. Assim, eu fui escrevendo a minha história, mas eu gosto de uma outra maneira de conjugar isso. Algumas pessoas foram me ajudando a escrever a história. Legal, então, importante. A maneira como o Tarcísio era parceiro, o Cláudio foi dando umas leituras alternativas, Messias, eu lembro que meu primeiro vestibular no ensino médio, Messias tinha as filhas dele, sempre falava da família e tal, as filhas dele moravam em Curitiba. Aí eu me inscrevi, treinei o segundo ano, falei assim, pode ficar na minha casa no final de semana lá, dorme lá, a gente dá um jeito. Ele era legal, né? Paizão, eu te acompanhava, te levava. Puxa, eu tenho que agradecer demais essa minha trajetória aí. Meu pai pega muito no pé, correu que a minha avó, que era a minha grande referência de família, morre quando eu tenho 14, 15 anos, então eu dou uma caída, assim, eu participava muito da igreja, eu começo a ter aquele momento de isolamento, adolescência. Você é católico, né? Pelo ouço você dizendo lá na Câmara Municipal e tudo mais. Fui coroinha, eu cheguei até a pensar em seguir o sacerdócio. Aí essa morte da minha avó, ela é um divisor de águas, assim. E aí acho que meu pai percebendo, minha mãe percebendo naquele momento, me colocam para trabalhar. Como falei, trabalhei de office boy, de ajudante lá na Inside Internet com o Ednei Peniche. Um grande abraço para o Ednei. Depois consigo uma bolsa para estudar no Colégio Anderson, fico alguns meses, quando surgiu a oportunidade de eu estagiar na Caixa, que para nós, assim, na época do ensino médio, era o grande estágio, remunerava bem, já dava para guardar uma grande... Outro patamar, né? Eu comprei meu próprio celular, eu fui lá e comprei, na época, aqueles Siemens, assim, com aquelas câmeras zoom, eu comprei meu próprio celular. Isso, 2006? 2004. 2004. Comprei meu DVD. 15 anos por volta disso aí. Eu nunca fui, assim, isolado, mas eu nunca também fui muito sociável. As pessoas que me veem falam assim, Peco, não sei o que, eu sou uma pessoa
que gosto de ficar em casa, gosto de ficar com a minha família. E eu vou nos eventos públicos, claro que vou, mas eu sou uma pessoa muito, muito caseira. Então, eu gostava muito na minha adolescência de assistir filme. Eu lembro que comprei um DVD, na época o DVD era depois, né, ver o Blu-ray, essas coisas. Eu ia pro sítio, eu sabia andar de bicicleta, também pegava às vezes a moto ali, meu pai falava, no sítio pode ir, pegava com a moto, levava o DVD pro sítio dos meus avós, ficava lá tranquilo no final de semana. Que legal, que legal. Você foi falando aqui, eu fui lembrando que na sua época nós temos a mesma idade, né? E eu ia pra escola lá, eu estudei no Jacob Salvador Zweib, em São Paulo, e eu ia com... Eu tava tentando lembrar aqui, como é que era na nossa época? Era Disc Player? Discman. Discman. Botava era pilha, né? Botava no fone lá e eu tal, chegava na escola e tal, Iron Maiden, Halloween, Gamma Ray, só... Cara, e ele falando de celular, eu lembrei do Motorola V3, que também era o famosinho. Eu tive um V3 assim, a gente se sentiu um cara, né? Uma música só, né? Hoje tá muito nivelado, porque todo mundo tem um celular, tem Spotify e acabou. Não tem mais esse negócio de, tem um CD player, acabou. Depois veio o MP3, né? Acabou. O MP3 tive também, cara, que saudade da nossa época, era muito bom. Aí tinha os CDs ainda, que a gente gravava em CD. Disquete, eu peguei um finalzinho da época do disquete. Peguei disquete, conheci o Bolachão. Do 286. Que tempos, né? Foi da fitinha lá de voltar, gravar a música no rádio. Cara, que delícia. Vídeo cassete, né? Nossa. Hoje tá muito fácil. A nossa época, na verdade, cara, a gente viveu antes da internet, o surgimento da internet e o pós-internet, né? A popularização. Então, a minha geração e do Pecor, cara, pegou tudo. A geração do Atari. Molequinho lá de 6 anos jogando Atari, irmão, né? Na verdade? Vocês lembram? Vocês devem lembrar quando você tinha internet em casa, começou a popularizar aí 2002, 2000. Tinha o sonzinho, né? Conectar Cara, e gastavam uma grana. Aqueles que tinham Era por pulso. Gastavam uma grana do telefone. O pai falava assim, usa rapidinho aí, não sei o quê. Eu só podia usar sábado e domingo, que era um pulso só. Mas Sábado depois das 2. seguindo aqui, meu querido amigo, você falou do ProUni, de todas as suas, né, digamos assim, seus caminhos, né, para cursar uma universidade. E você decidiu por relações internacionais, né? A ponto de você fazer um intercâmbio na Universidade de Sevilha, na Espanha, e também uma outra na Universidade Maior, que é do Chile, né? Como que foi essa experiência aí? Porque, cara, uma coisa é você sonhar em cursar uma matéria diferente. Não é algo que um jovem hoje vai pensar, eu quero relações internacionais. Primeiro, por que relações internacionais? E segundo, a experiência de viver na Europa, Espanha e tal. Conta um pouquinho aí pra nós. Vamos lá, essa parte da minha vida já começa a ficar mais maduro, né? Eu gostava muito de história, muito de geografia, gostava muito de escrever, sempre fui apaixonado por fazer redação. Tinha até uma época aqui no saudoso Jornal Regional que eu fiz umas crônicas da Copa do Mundo, era parecido, eu me baseava muito naquelas crônicas que o Bial fez na Copa 2002. Minha mãe deve ter recortado isso em algum lugar, depois eu vou mandar para vocês. E aí eu ficava nisso, eu pensei muito em jornalismo e direito, eram duas possibilidades. Com o jornalismo foi mais fácil, eu ganhei um livro do Jornal Nacional, né? Você tem uma veia de humanas violenta, né, Pecori? E olha pra você, eu já vejo, ele é de humanas, cara, não tem como. Você pode até ser bom na exata, fazer bons cálculos aí, mas, cara, você é de humanas, não tem como. Não tem como negar. Para abrir nossa mente, né? A capacidade de abstração. E eu, como geógrafo, eu gosto muito de estatística. Então eu sou o louco das estatísticas. Eu transformo tudo em estatística, mas eu sou de humanas, né? Top. E aí, quando eu ganho o livro do Jornal Nacional, e na época Bonner, Bial eram referências, eu começo a ler as histórias e acho elas muito medíocres. As crônicas em si. Não, a história do Bial, assim, cara que testemunhou a queda do muro de Berlim, acabou como apresentador do Big Brother, e eu vejo jornalista falando que não é, escrever não é assim, inspiração, é diário, você cansa, vira uma... Aí eu falo assim, será que é isso que eu quero? Aí não sei. Aí eu vejo direito, era o primeiro ano do vestibular da Unisep para direito, tive a honra de ser o primeiro colocado no primeiro vestibular, aí vem aquela pressão, faz aqui, tinha na época a namoradinha aqui, fica por aqui, não sei o quê. Mas aí eu vejo o curso de Relações Internacionais que eu fiz, era, na época, um dos melhores do Brasil. Porque
que estava começando nessa onda. Você tinha um curso de Brasil. Aonde que você chegou nessa informação? Aí eu fui olhar as grades curriculares. Aí Ah. Messias falou assim, dá uma olhadinha nisso aqui, Cláudio. Aí eu vou vendo que tem história, tem geografia, tem diplomacia, tem marketing, tem espanhol, tem inglês, tem viagem técnica para Então, Mercosul. vamos fazer um exercício de futurologia. Aham. A Melina vai assistir esse podcast com mais maturidade. Daqui uns 10 anos ela deve estar com seus 17, por volta disso, né? O que faz um Relações Públicas? Ou Relações Internacionais? Um internacionalista, Na prática, em poucas palavras. ele pode fazer muita coisa. Pode trabalhar com comércio exterior, pode trabalhar com diplomacia, pode trabalhar com educação, professor, que foi o caminho que eu segui, pode trabalhar com ONG, pode trabalhar no setor público em Brasília, cada ministério tem uma área de relações internacionais também. Então, Por exemplo, você exerceu recentemente, quando vieram chinesas aqui para registro, você fez uma espécie de link, né? isso mesmo. Os chineses, nós tínhamos contato, o partido PT com o Partido Comunista Chinês e o PT são muito próximos, e eles estavam procurando uma área para instalar uma fábrica de construção de isolamento térmico, esses que vão no teto. E aí chegaram a nós, né? E aí a gente pôde conversar com eles. Foi uma das questões que eu levantei aqui. Eu acho que é excelente iniciativa do Samuel ter criado a Secretaria de Desenvolvimento Econômico hoje sobre responsabilidade do Vander Lopes, ex-vereador, e do Lincoln também, que era assessor dele, hoje é diretor de turismo lá. Eu achei que ela é importante, só que ela precisa estar mais estruturada para atrair os caras. Então precisa ter alguém lá fluente em inglês, precisa ter alguém com uma pastinha, na hora que o cara falar que tá caro, você tem uma segunda opção, porque nossa localização geográfica, ela é majestosa. Eu acho que o inglês, o espanhol e o mandarim seria o requisito mínimo ali para começar qualquer diálogo internacional. Todos os chineses vão falar inglês. Se a gente, obviamente, se a gente for falar com ele em mandarim, é o ápice da capacidade de você... Por que não? Nós só Exatamente. registrem emitindo. Não, A gente quer fazer um caminho cheio. Seria o ideal. Então, esse papel aqui, a prefeitura deveria ter. É claro que assim, a prefeitura deveria ter muita coisa. Então, isso aqui talvez não seja o prioritário de fato. Alguém capaz de fazer esse enlace internacional. Por exemplo, eu já falei pro Vander, eu quero levá-lo em Brasília a próxima vez que a gente for, na Apex Brasil, a Agência de Promoção de Exportações. Que legal. Porque a gente pensa em exportação, tá pensando só em enviar material bruto. Não, você exporta ideias. Você exporta atrações. Eu morei na Europa, quando fiz a Universidade de Sevilha, de 2009 a 2010. Os europeus, William, viajam muito. Vocês não têm ideia, eles guardam grana todo ano para fazer uma grande viagem de turismo. Que na verdade a viagem é um investimento. Claro, Sua bagagem cultural, esse conhecimento. clima nosso aqui, cara, agora que tá chegando nesse momento que eu adoro, que é o bafo quente, a chuva, o rio transbordando, a cachoeira, a praia, a caverna, as trilhas. Isso aqui é o paraíso. Você que está nos ouvindo, se você acha que isso aqui é ruim, você não conhece o resto do planeta. Eu, com muita humildade, pude conhecer alguns continentes, algumas cidades. Não tem nada melhor que o Vale do Ribeira no mundo inteiro. Eu falo isso. Falávamos aqui dos continentes que você já pisou, parece que só estava faltando a Oceania, né? Só a Oceania. Então, quer dizer, você tem propriedade para dizer que aqui é um pedaço de paraíso. Aqui é o paraíso. Aqui é o paraíso. Felizmente, por uma obra do destino, quando eles fizeram o canal lá de Iguape, que foi a grande loucura ambiental, porque você fala Valo Grande, 1850. Aquilo acabou com o arroz, aquilo nos enterrou economicamente, nos preservou culturalmente e ecologicamente. Sim. Hoje talvez nós sejamos... porque Iguape, assim, tinha uma rivalidade com o Rio de Janeiro na época. Iguape chegou a ser a segunda... Nossa região, a gente fala Iguape, a comarca de Iguape, segunda maior região produtora de arroz do mundo, né? Exportava arroz para os Estados Unidos, exportava arroz... Premiado em Turim, na Itália. Aquilo era uma loucura, foi um grande desastre econômico, cujas consequências sociais persistem até hoje, mas que nos permitiu ter uma cultura muito diversa, caiçara, quilombola, indígena, ribeirinha, caboclo, né, caipira, e nos permitiu ter uma ecologia das mais diversas, das mais ricas do planeta Terra. A Mata Atlântica é muito rica, né? A biodiversidade num todo é um negócio maravilhoso. Nós somos abençoados pelo bafo do mar, então a umidade do mar e a umidade da Amazônia se encontram exatamente mais ou menos na nossa região. É uma região úmida por natureza, né? A gente fala, o Brasil é bonito por natureza, então nós somos úmidos por natureza. Eu, quando morei na Espanha, para deixar caminhar o podcast, mas lembro que eu quase entrei em depressão, sabe por quê? Por causa do clima.
Ah, é? Como que é? É seco e não tem chuva durante os 8 Mais meses. Frio durante o inverno, que é sul da Espanha, já é próximo do Aquele, Marrocos, né? aquele ar meio desértico, né? Exato. Frio, Seco. É seco. frio extremo de noite, de dia se fizer um calor, é um calor também E que você não que vê chega pra... umidade. Você tá com 40 graus, você não sua. Chega a ser cinzento lá ou não? Durante boa parte da primavera, final da primavera, início do verão, sim. Porque ao contrário deles, a chuva lá é no inverno, não é no verão. Então no verão é calor e chove pouco. Ali mais pro meio da Europa, França, Alemanha, aí vai ser um clima mais temperado, né? Próximo do frio, mas também próximo do Mediterrâneo, do calor. Ali tem tempestades no verão, mas ali o sul da Espanha, eu sofri muito. Quando não via chuva, não via tempestade, não via raiva. Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Mas, obviamente, foi uma riqueza cultural. A Universidade de Sevilha. Sevilha, para quem não sabe, é onde está o Tratado de Tordesilhas. Está guardado lá em Sevilha. Tordesilhas é uma cidade, mas Relação expressa com Canané. foi de onde saiu Cristóvão Colombo. Colombo saiu de Sevilha. Sevilha era uma das principais cidades. Então, pude aprender tudo isso. E, ao aprender isso, valorizar mais a nossa cultura. Aprendi que nós não fomos descobertos, nós fomos... Geografia você né? cursou aonde? Geografia, quando eu terminei o mestrado, eu faço uma complementação que me permite ser licenciado em geografia. Então eu não cursei Porque a geografia. sua profissão tá ali, tá do lado. É puramente geografia, né? Aí eu trabalhei com comércio exterior lá em Florianópolis, exportando e importando produtos. Depois tive a oportunidade de representar o Brasil na ONU em 2015. Eu vou falar Então, disso já já. Só complementando. Então o espanhol você pegou a base aqui no Brasil ainda. eu fiz umas aulinhas, então, essa é uma parte da minha vida que foi a sorte, né? O bafo do destino, como diz aquele dia o nosso colega Zé Luiz que estava aqui. Eu, quando fiz o ProUni ainda tinha as regras um pouco definidas. Vou dar um exemplo para vocês. A regra de renda sempre continua a mesma, mas não podia fazer ProUni em uma universidade pública, mas foi definido depois. Então eu vou para Floripa, faço ProUni e tenho a bolsa. No começo do ano, no final do ano eu começo a trabalhar e fico 2 anos trabalhando. Aí chega uma época que eu presto um vestibular para História. Eu queria já pensar em ser diplomata. E para passar no Itamaraty, meu amigo, você tem que fazer 2, 3 faculdades. Ou parar 3, 4 anos da sua vida só para estudar. É muito difícil ser diplomata no Brasil. E aí, vou fazer a Universidade Federal de Santa Catarina. É na época que o ProUni cria uma regra. Então, você já era bolsista, você não podia fazer uma pública. Aí saiu da pública. E também tinha uma regra que não podia fazer intercâmbio, mas aí foi o contrário. No começo da faculdade não podia, e 2 anos depois eles mudam o edital. Então o bolsista do ProUni poderia participar. E aí eu tinha um mês. O destino sorriu muitas vezes para você, né? Sorriu. São mudanças. Por isso que a oportunidade, ela vem, mas a gente tem que estar preparado. E o cavalo passa e passa mesmo. Se você não montar... Tinha tido matérias de espanhol na faculdade, mas são muito técnicas e tal. Aí faço um mês de aulas intensivas, passo na 5ª vaga de 5 vagas e consigo estudar legal. em Sevilha. Aprendi tudo em Sevilha. É assim, você estudou Relações Internacionais, já falamos aqui da questão de você estudar, fazer um intercâmbio em Sevilha, a Universidade Maior de Chile. Então, quer dizer, o espanhol do homem tava daquele jeito, tinindo, né? Até que 2015, você me corrija se esse é o ano certo, você esteve no Fórum Global da Juventude lá na ONU, né? Para quem não sabe, a molecada, a ONU fica lá em Nova York. Então esse cidadão registrense aqui, ele se tornou não só de registro, mas do Vale do Ribeira a primeira pessoa da região a discursar na ONU. E se você pensa que basta subir lá com as perninhas tremendo, ele ainda teve que discursar em espanhol, porque ali é o microfone para o mundo. Ali já discursou Papa, presidente dos Estados Unidos, presidente de todas as nações, cantores de todas as etirpes, padrões e tal, e estava Jefferson Pécori Viana, registrense lá. Conte pra nós essa experiência. Mundo, né? Mas fale tudo, das perninhas, os passos, o suor escorrendo. Nossa, que experiência. O William e o Wildo colocam o coração da gente à prova, né? Nós estávamos em Porto Alegre, uma colega minha... Yasmin tinha feito concurso no ano passado. É um concurso para todo mundo pode escrever a redação, tem que dominar no mínimo 3 línguas, uma que você escreve e outras 2 para você se defender lá na ONU. Não poderia ser em português, no caso. Não poderia, que tem que ser uma das 5 línguas oficiais. Não pode a nativa, então, digamos assim. Não por não ser nativa, por não ser oficial. Ah, tá. É o inglês, o espanhol, o francês, o mandarim,
O português não tá... É uma regra da casa, então. É uma das 5 línguas oficiais. Quando você vai na ONU, que você vê o pessoal com o tradutor, ali você escolhe, como se fosse um Walkman dele, Sim. você escolhe a tradução que você quer. Então, se eu tô falando espanhol e o cara que ouvir inglês, ele vai mudar pro inglês, vai mudar pro francês, vai mudar pro Só uma árabe. curiosidade, isso até hoje, então? Até Será hoje. que não tem o português ainda? Na ONU não tem o português. Olha E como que o Lula faz pra esse entender? dia ele tava ele lá com... O Lula tem muitos assessores, né? a equipe dele. Aí alguém escuta a tradução, alguém já traduz pra ele ali em tempo real. O Itamaraty é reconhecido no mundo como um dos principais, uma das principais instituições de relações internacionais. Itamaraty do Rio Branco, início dos anos de 1900. Mas ele é permitido, então, discursar em português. Sim, sim. Na verdade, todo mundo na ONU, em tese, fala a sua própria língua. Exceto, acho que esse ano, o presidente de Israel falou na língua dele, mas a maioria fala, né? Então, eu tinha que escrever aí eu tinha que escolher o francês, o inglês e o espanhol, que são as 3, fora o português que eu dominava. Aí, Pelos seus intercâmbios. eu tinha que ser espanhol. Era sine qua non, uma condição já estava ligada na outra. Né? O inglês eu sempre me defendi, mas eu gosto e me defendia melhor. Atacar, a gente usa a expressão se defender quando uma língua estrangeira, quando você consegue responder. E eu falo se defender e atacar, né? Quando você consegue criar. Então aí escrevi a redação, fui muito feliz, teve várias etapas, nos selecionaram. Como foi o 2015, o aniversário de número 70 da ONU, então éramos 70 pessoas de todo mundo que escrevemos mais de 1.500 redações. E aí teve todo aquele processo de tirar o passaporte na Embaixada dos Estados Unidos, o medo. Dizem que é uma das mais chatas, né? Eles pedem olerite dos pais, da mãe, da avó, quer saber as razões pelas quais você poderia ficar. Qual parentesco Pedro Álvares Cabral? Sim, mas o selinho da ONU ali libera muito rápido. A ONU tá Tem pedindo. um segredinho ali. Naquela época... Tem uma espécie de green card. Isso. Hoje o Trump tem os problemas dele com a ONU, mas naquela época era o Barack Obama. Era um presidente muito internacionalista e Que tal. legal. E aí, quando eu vou para a ONU, faço grandes amigos, né? Encontro de almas mesmo. Imagina 70 jovens compartilhando experiência, cada um com né? Tinha que ter até 30 anos, então não tinha ninguém com mais de 30 anos. É que naquela época você deveria ter seus 25, pelo meu cálculo. Isso mesmo. E aí tem um momento que tu bem lembraste, que é o momento de falar no púlpito da ONU, né? E no ano anterior eu não estava preparado. Isso eu não contei para você na nossa conversa anterior. Eu não estava preparado, que no ano que Yasmin foi, que foi o primeiro do Fórum Global, a ONU tem várias salas. Você deve imaginar, um prédio grande, é tipo parlamento, congresso, então tem várias salas. E tem uma sala menos importante, onde ficam os tradutores, os intérpretes. E eu lembro que no ano dela eu assisti também para me preparar, e ela estava nessa sala. Eu falei, bom, não vou estar na sala onde discursou Fidel, onde discursou Mandela, onde discursou o Lula, já tinha discursado algumas vezes. Eu falei, não vou estar nessa. Então, chega e nesse ano é nessa sala. E aí a gente chega assim, né? Já tô passando mal aqui, ainda tem essa notícia aí de que a resposta é desse tamanho. Aí eu lembro que eu perdi a gravata, alguém teve que me emprestar a gravata. Você até falou que é um protocolo da casa. Tem que entrar, como no congresso, tem que entrar de gravata. Então quer dizer, se você tivesse perdido a gravata e ninguém tivesse te acudido, você ia ficar impedido de discursar. Ia perder uma oportunidade. Ia ter que parar o ônibus. Acho que para uma gravata em Times Square ali, em algum lugar, tem muitas livrarias lá em Nova York, né? Eu ia ter que achar uma loja de roupa ali bem rápido, nem que fosse uma Prada, algo do gênero. Sempre tem um jeitinho, né? Sempre tem como. Tinha os diplomatas brasileiros quando a gente chegou lá, os que trabalham lá. Alguém ia me emprestar uma gravata. Legal. Um amigo do Haiti, o Youssef José, me emprestou uma gravata, eu fiquei a dividir quarto com ele lá, um amigão, assim. E aí houve o mais... as pernas tremendo, que você diz, é que nós não sabíamos a ordem de apresentação. Então foi uma surpresa, chegamos lá. O cara tinha que estar preparado. Já está preparado, cada um já tinha o seu discurso, a gente tinha ensaiado, mas a gente não sabia quando cada um ia falar. E aí eles decidem que vai ser pela ordem da primeira língua, da letra da língua. Então o Spanish é a última, né? Mas antes de você saber disso, acontece igual a escola, que a gente fica torcendo pra ser o de último ou pra ser o primeiro? Não, ou você tava... Queria ser logo. Queria ser logo, no Quanto caso. mais você demorava, mais aumentava a expectativa. Ficava mais nervoso da teoria. Ficava mais nervoso. Você viu as pessoas errando, gente gaguejando, gente esquecendo. Mas assim, meu Deus, o cara esqueceu. Ele como a pena. É isso aí. É isso aí. O craque bate o primeiro ou bate o... Uhum. Acho que as duas coisas.
E aí foi indo, já tava com dor de cabeça e suava, aí ficou o Viana, V, e o Spanish, o S. Então, a última língua em ordem alfabética e o último nome em ordem alfabética. Cara, então você sofreu muito tempo ali, Foi até chegando na sua último vez. pra lá. E... Era o último a cobrar o pênalti e depois ver todo mundo. muito, não tava eu. Sou uma pessoa que consigo me desligar assim, mas naquele dia eu tava muito nervoso, a dor de cabeça já tava assim, e todo mundo no grupo olhava pra mim e falava, fecha com chave de ouro, e não sei o quê. Então a pressão foi grande. Eu lembro que no começo do discurso tem aí na internet pra quem quiser acompanhar. Eu dou não uma fraquejada, eu repito, eu fico ainda muito tenso, tô tenso, olho para aquilo, fico tenso, e eu lembro de respirar fundo e pensar assim, eu vim do Vale do Ribeira, meu avô foi um imigrante italiano que saiu da Itália e foi antifascista durante toda a sua vida, minha avó é uma negra semi-analfabeta que veio do norte de Minas, meus pais batalharam pra caramba, quer saber? Eu vou agora arrasar nisso aqui. Aí eu respiro fundo, no vídeo é muito claro. Aí a gente incorpora alguma coisa que muitos anos a gente vai saber que é o resultado de dedicação, de oportunidade. Ou seja, estão fazendo 10 anos aí. Não 10 mês, você lembra o mês, não? Foi em julho de 2015. Então já completou 10 anos agora. Completou. Agora em outubro, completou 10 anos que eu fui. Logo depois eu fui selecionado, aí um texto em inglês, para o concurso dos BRICS. Aí lá em Sevastopol, que é a famosa Crimeia hoje. Eu tenho muito a agradecer aos professores que me ajudaram. Que legal, que experiência, né, aí Ian? a Dione faz uma matéria aqui, escrita ainda para a tribuna, aí todo mundo começa a falar. Pro Jornal da Tribuna. Eu lembro que eu até discuti com uma pessoa, acho que não foi ela que escreveu, ela indicou que a pessoa, jovem de zona rural, chega à ONU. Eu falei, mas eu não sou jovem de zona rural há muito tempo, né? Eu saí do sítio com 6 anos, então eu já estava com quase o triplo de tempo fora do sítio. Mas aí a pessoa me falou assim, não, Era aquela caprichada na manchete. os jornais precisam vender. Aí ficou assim, você até procurar hoje, tá assim, um jovem de zona rural. É o clickbait de hoje. Sim. E aí foi muito bom. Eu agradeço muito a Deus. Que legal. Bom, e juntando todo esse combo de experiência, de intercâmbio, Espanha, discursar na ONU, hoje, para quem não sabe, esse homem aqui é comentarista da RT. O que é a RT? É a TV Russian Today, que tem sede lá em Moscou. Então muita gente não sabe, mas o Pécori é comentarista internacional desta TV. Fala um pouquinho aí, porque isso aí é interessantíssimo, cara. Tem um registrense que comenta numa TV russa que tem sede em Moscou, lógico. Né? Você vai explicar aqui que sim, tem sedes aí no mundo inteiro, mas, cara, é uma baita de uma credência. Você falar de política, falar de assuntos internacionais numa TV desse tamanho, né? Desse porte. É um privilégio. Quando estive lá em outubro de 2015 no encontro dos BRICS, os russos são antenados para tudo, né? Então tinha os cadastros e tal. Alguns anos depois... Mas o nosso futebol é melhor. Muito melhor, muito melhor. Que a gente puder trazer os brasileiros que estão jogando lá, vamos trazer, pelo amor de Deus. Eles são bons em outras coisas. Vai muita coisa que o russo é melhor. E aí em 2020 alguém me liga e fala assim, você é professor de Relações Internacionais? Eu falei assim, eu estudo Relações Internacionais. Nós queremos te escutar como comentarista. Eu já sabia que é uma televisão crítica, ela tem uma crítica à perspectiva ocidental, estadunidense. Chega a ser um veículo de esquerda ou não existe isso lá dentro? Isso é uma pergunta maravilhosa, William, porque nos permite falar sobre a Rússia. Na Rússia não existe discussão de esquerda e direita. Existe nacionalista e não nacionalista. Então o Putin, em tese, ele vem depois do Yeltsin, porque o Yeltsin era pró-Estados Unidos, depois da queda do Gorbachev da União Soviética, e o Putin era um ex-oficial da KGB nacionalista pra caramba. Então o Putin vem recuperar o nacionalismo. Você falar que o Putin é comunista, socialista, o Putin vai surtar. Putin é nacionalista, então ele pegou, estatizou as empresas de gás, modernizou o exército novamente. Você vai em Moscou, não deve nada para Nova York, não deve nada para Londres. Eu estive nela, não deve nada, não tive em Tóquio ainda, que deve ser uma coisa de outro mundo também. Mas Nova York, Paris, Londres não são nada melhores do que Moscou. Moscou está no mesmo patamar, especialmente por causa da Copa do Mundo, né? Então eles modernizaram para cá. O metrô de Moscou é uma coisa... Eu sei que o Wildo gosta de viajar aí. É uma experiência que todo mundo que gosta de viajar tem que ter. Ele é circular, ele
Dizem que o Stalin colocou uma xícara e ficou a marca da xícara no papel. Ele falou, eu quero que isso aqui seja um círculo integrador do metrô de Moscou, e virou um símbolo para o mundo inteiro. Interessante, né? Mas a ideia da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas dá uma impressão de que tudo que vem da Rússia, daquela região ali, seria automaticamente de esquerda, mas não se aplica assim então. Não, a China é de esquerda, aí sim. Aí a gente tá falando de um partido comunista muito bem organizado, esses caras têm representação desde um condado no interior da China até o parlamento. Aí seria uma origem meio Mao Tse-tung? É que a gente fala que aí o comunismo, o socialismo, como assim, sem ser muito específico, ele vai se dividir, né? Você vai ter o comunismo soviético, aí você tem um cisma com a China ali nos anos 70. A China decide se relacionar com os Estados Unidos. Por isso que a China se tornou a potência. Então, em 73, os Estados Unidos não reconhecia a China de Pequim, só reconhecia a China rebelde, que é Taiwan. Então, em 73, os Estados Unidos reconhecem a China e começa a levar as indústrias para a China. Aí vira o nosso problema. Nós éramos um país industrial nos anos 70. Só que as indústrias foram embora, porque era mais barato produzir na China. O que não sobrou? O agronegócio. E era a época que o agronegócio estava usando muita mecanização, muito agrotóxico, muito fertilizante. Com exceção, nós no Vale do Ribeira somos uma exceção, porque a banana precisa de mão de obra ainda. Sim. As outras culturas de exportação, soja, laranja... Automatizado. Meu Deus, hoje em dia até talvez não precise mais do operador, porque é tudo feito com um GPS. Pelo Wi-Fi. Aí os caras me ligam e falam, você está afim de comentar? Eu pergunto assim, mas tem que ter uma visão ideológica? Não, vamos te escutar e tal. E eu sempre fui, minha teoria escrita, que eu embasei meus estudos, foi teoria crítica, né? Não necessariamente comunista, não necessariamente socialista, uma teoria crítica. Uma linha mais Karl Marx e tal. Isso, um marxismo, exatamente. E aí eu faço sempre, e o marxismo, ele faz a crítica ao nacionalismo também, né? Então não é um nacionalismo bobo, é um nacionalismo... Ele era considerado crítico da crítica, né? Então já... tanto que ele saía de todo o movimento, né? Ele criava um movimento, ele ia embora. Ele criava um movimento e ia embora. E aí eu tenho essa experiência muito feliz. Agora a RT tem sede na Avenida Paulista. Ela não tem ainda a versão oral em português, mas tem a versão já escrita em português. Mas os trechos que eu assisti tudo, não sei se é porque a gente está mais habituado com o espanhol, eu consegui entender com bastante clareza. Isso. Desde a apresentadora até seus comentários ali, eu até comentei que você foi com a Tipóia lá, estava com o braço imobilizado. Uma das vezes, né? Que você teve lá recentemente também, né? Falando do Putin em relação com Trump, a guerra com a Ucrânia e tudo mais, né? Eu acho que assim, cara, é legal demais para ter um currículo. Você tem um currículo internacional interessantíssimo. E eu, para eu não perder as minhas origens da minha área, né? Então eu sempre me propus isso. Estou aqui, sou vereador, sou professor de geografia, mas eu gosto muito do que eu estudei, então eu não quero perder. Isso te força também se manter atualizado. Porque não é só aquela notícia que você, a Rússia está em guerra com a Ucrânia. Mas, cara, tem muita coisa ali no bastidor, muita coisa ali que só uma TV que é especializada talvez vai trazer nesse prisma da situação. Uma curiosidade, sem ser essa emissora, lá na Rússia, todas as emissoras são pró-Putin ou tem aquelas que batem nele, vamos dizer assim? Você tem a crítica, mas é uma crítica muito ligada ao espectro nacionalista, ou seja, é mais ou menos como Cuba faz com relação à crítica dentro da ilha de Cuba, né? É possível você fazer a crítica ao modelo cubano? Desde que você não faça apologia ao capitalismo estadunidense. Então, tudo dentro da crítica é possível, desde que você não faça elogio a outra nação, no caso dos Estados Unidos. Então, eu diria que há limitações, nós estamos desacostumados a isso no Brasil, né? A nossa democracia, ela tem vários problemas, mas ela é muito ampla no sentido da liberdade de expressão. Às vezes até ampla de tolerar discursos de ódio, né? Mas comparando, olha, isso aqui você me fez refletir agora conversando com você. Acho que comparando o tanto liberdade que nós temos, certamente a gente tem mais liberdades aqui do que em Moscou, do que em Havana. Não sei se vivemos melhores do que eles. Eu vejo isso muito na rede social, né? A pessoa ali fala censura e tal. Fala que censura reclamando no Instagram, no Facebook, que está com acesso à internet. O Brasil é brincadeira. Alguém falar de censura no Brasil precisa conhecer a Coreia do Norte. Bom, vamos entrar na política agora, porque tem muita coisa pra gente conversar aí. Começando pela sua entrada, né? Falando rapidamente aí, fazendo um recorte de registro. Quando você se decide filiar ao PT, né? Quem que foi, de repente, ali o mentor, a pessoa que você se inspirou e como que você se construiu e se consolidou
né? Que eu falei aqui, por mais que hoje Sandra é excelente, Sandra é uma expoente da esquerda, assim como Raul Calazans e alguns outros. Mas o Pécori vem construindo uma caminhada, né? Principalmente da questão da conexão popular e tudo mais, cara, que não tem como não dizer que hoje você não talvez seja a maior liderança da esquerda em registro, né? Porque você é um cara muito ativo. Mas como que você começou? Como é que se deu essa escalada aí? Agradeço as suas palavras, ele é muito generoso. Eu volto em 2016 para cá, tá a campanha do Raul a prefeito. Eu conheci o Raul dessa época, que o Messias foi lá para a gente acompanhar as sessões na Câmara. E então tinha uma admiração pelo Raul como vereador e queria já tinha essa ideia de devolver para a sociedade o que eu recebi de formação. E é claro que ali não necessariamente é para todos, é uma decisão partidária. Não me filiei, ajudei o Raul, ajudei ele a construir o plano de governo. Uma das nossas grandes ideias eram os cursinhos populares, espalhar pela cidade cursinhos populares. E o Raul perde, o Fantin é reeleito. E aí chama o Raul, chama uma ONG que chama o IDESC, fala assim, vamos construir o cursinho, mesmo que a gente perdeu, porque é uma coisa que a gente tem que mostrar que independe de ganhar o poder político, né? A gente tem... Que é um projeto muito bonito. Nossa, né? meu coração, né? O meu coração tá A gente pode dizer que é 100% voluntário, né? Que 100%. ele começou a ser construído numa época que não tinha disputa política em vista, né? Foi depois até de uma derrota, como você está comentando, né? E preparou tantas pessoas, né? Deu oportunidade ali de esclarecimentos e tudo mais. Eu tive a oportunidade de conversar com o Raul sobre isso aqui, que eu sempre achei um projeto, né, maravilhoso. Top demais. Agradecer muito essa parceria dele, do IDESC, né? E aí, em 2017, eu sinto que eu precisava dar esse salto. Eu sempre fui ativo na universidade, participava de centro acadêmico, a gente fazia manifestações, mas nunca tinha. Se eu tivesse que ir a um partido durante essa época da militância acadêmica, eu teria ido mais ao PSOL. Eu era uma esquerda mais crítica, né? Você foi filiado ao PSOL? Não ninguém. Eu sou minha única filiação ao PT aqui. Você chegou a ter alguma Cheguei a conversar. proximidade e tal? Depois da seleção do Raul, eu converso muito com o PSOL é muito forte em Xanané. Só um registro, desculpa a ignorância, mas assim, Hoje não tem mais, né? inexpressivo se tiver, né? A Cristina tenta ser candidata, tenta criar um núcleo, não consegue. Ela Cristina Hirota, tá. Cristina Moreira, né? Que Sim. ela faz... Ela gosta de professora Cristina. Professora mais Cristina. fácil. É a candidata quando eu sou candidato em 20, mas aí ela reclama de que não foi apoiada e o pessoal não existe. É mesmo, né? Ela foi sua vice, né? Não, ela foi candidata também. Ela foi agora. Ah, desculpe, tá certo. 2000 e já em 2020. Né? 2020. Minha vice foi a Filó Poeta. Minha cabeça tá lá em 2016 ainda. Ah, não. E aí foi o Raul e tal, é outra situação. Tá. O Raul, vice do Raul. Seu Orlando Untendo. Então, pode-se dizer que você se filiou em 2016? 2017, 21, em 11 de setembro de 2017. Você comentou até da Chile, da questão da conexão e tal. E aí eu faço uma reflexão, o pessoal hoje também não é mais forte em Canané, eu converso com eles, converso com a Sandra, mas uma pessoa que eu conversei que me influenciou muito foi o seu Eurico, que é um histórico presidente do PT aqui, um cara de trabalho, trabalhou construindo barragem em todo o estado de São Paulo. Rapidamente, agora, você sabe que eu tenho uma veia meio pesquisador, né? Meio metida pesquisador. O PT existe em registro há quanto tempo? Já que você falou de 1981. Então, quer dizer, nasceu o partido, um ano depois já tinha uma repartição, digamos assim. Seu Oswalter, que é hoje um dos expoentes que continua, o famoso carteiro da cidade, a turma boa, que seu Paddock, é um núcleo do PT que surge ali na Vila São Francisco por conta da regularização fundiária. Aí você tem um núcleo do PT de estudantes, aí é a época que, em 84, 35, a Sandra e o Ronaldo chegam no Vale, o Raul volta nos anos 90, tinha um pessoal ali do antigo Partidão, o Partido Comunista, tinha uma galera do MDB querendo um partido mais à esquerda, e vai somando essas lideranças. Sidão, que hoje mora em Sete Barras, foi candidato a prefeito. Depois o PSB faz a candidatura em 92. O Serginho Torres, que trabalhou com rádio há muito tempo, é o vice em 92. Em 96 o Ronaldo é o candidato. E aí, 2000 em diante, a Sandra, até 2016 a Sandra é a candidata, né? 2000, 2004, 2008, 2012. Então, eu escutei esse Eurico e percebi que dentro do PT há uma ala crítica, né? Eu tinha já crítica, assim, a achar que o Lula é uma figura muito próxima ao centrão, né?
Talvez hoje eu veja isso como uma qualidade. Na época eu via isso como um defeito. Eu era mais... Mesmo, você criticava o Lula? Eu era bem mais à esquerda, sim. Eu sempre fui à esquerda do Lula, tanto que eu, ainda hoje, talvez isso surpreenda vocês que entendem. Eu não sou lulista. Eu não sou lulista. Parou, vamos parar de gravar aqui. Como é que é? Eu acho o Lula um grande líder. Eu acho que ele fez políticas públicas que... Isso é interessante demais. Mas a figura do Lula, eu quando vejo o Lula, eu tenho uma dificuldade enorme, vou te revelar. Amanhã, o povo no rádio, essa manchete... Corta, esse é uma manchete, cara. Pécori, presidente do PT, não é lulista em registro. Eu não sou, eu tenho, na verdade, uma grande crítica a esse negócio de você se apelar à personalidade de um líder. Eu sou uma crítica ao líder, a construção tem que ser coletiva. Mas eu concordo com essa visão. Eu concordo com essa visão. O dia que o Lula morrer, o PT tem que continuar, as ideias têm que aí que tá o negócio. E aí vale pra direita também. Eu tenho uma grande dificuldade de ser... aquela pessoa que vai nos encontros do PT e chama o cara pra tirar uma foto, porque pra mim ele é um companheiro de partido, ele não é um famoso, e eu acho que a gente tem ter esse cuidado, que às vezes os companheiros de partido vão ficando muito importantes e eles e o partido, não, eles no partido. Não é eles é o partido, não. Eles no partido. Eu até sou um dos que defendem do PT, que esses caras que estão no deputado federal hoje tinham que ter a hombridade de vir para vereador, para sentir o gostinho de ter o cargo da República mais próximo do problema do povo. Teria que ser um exemplo de humildade, né? Mas tenho várias críticas ainda ao PT. Conheci essa ala crítica e falei, gostei e vou entrar. Então hoje eu ainda participo de uma área do PT que chama Resistência Socialista. É uma área crítica, não é a maioritária, né? A majoritária é uma área ligada ao presidente Lula, que chama CNB, Construindo um Novo Brasil. Mas de qualquer maneira, aí vai crescendo a minha participação, vou entendendo do PT. Sou eleito presidente do PT em 2019. Em 2020 a gente decide pela minha candidatura a prefeito. Você já como assessor da Sandra? Isso, havia uma discussão muito grande, né? Eu sou assessor da Sandra desde dezembro de 2018, fico até junho de 2020. Vou contar um segredo, né? A gente falou várias vezes aqui na semana passada. Eu estava na TV Avante em 2019, 2020 ali, né? Quando eu lia lá Jefferson Pécori Viana, assessor da Sandra Kennedy, Viana, falei, tem alguma relação com esse Viana. Eu não sei, mas esse Viana aí ficou suspeito, né? E você nos explica que realmente não tem absolutamente nenhuma ligação, a não ser talvez uma árvore genealógica de muito lá de trás, muitas gerações lá e tal, né? Os Viana de Portugal, veio 3 irmãos, em tese cada irmão foi para uma região sudeste. Quer dizer, você chegou chegando, né? Porque novo pra caramba. É uma época que você vai lembrar disso, William, Hildo também. O PT tava dizimado, né? Era Dilma impeachmentada, Lula com a perseguição judicial, depois preso. O Dirceu tinha sido preso, o Palocci tinha sido preso. O Palocci, que hoje nem chega perto. Você tava nadando contra a correnteza. Zé Nuino, então, quando me filhinho... Meu pai... Eduardo Suplicy vai para vereador, igual você estava comentando, né? Que Isso. Senador, ele baixa lá até se tornar vereador para dar uma recuperada na imagem. 2014, muito saindo fora também. Em 2014, 2010... Gleice era senadora, Lindeberg era senador, Requião, depois de governador, senador. Senador era um cargo possível. A gente passou para 2020, senadores são raríssimos os senadores, né? Tanto que nós discutimos isso no partido hoje, o partido tem que eleger senadores. O Senado escolhe ministro do STF, o Senado escolhe alguns ministros gerais da República, o Senado tem uma importância, o Senado escolhe embaixador, o Senado é uma casa importante da República, né? Eu acho que é a instituição mais conservadora da República e a mais arcaica, né? As pessoas esquecem isso, o mandato do senador dura 8 anos. Verdade. Isso é uma loucura, isso é 8 anos de privilégio. Vida. Você sabia que o senador não tem número limite de funcionários? Ah, é? Se ele precisa de 60 funcionários, ele pode ter 60 funcionários. Ele não tem um limite de pessoal. Não. Ele não tem limite de gastos de passagem. Senado é tipo... Quer dizer, ele é um deputado com upgrade. É um nobre. É um plus. O Senado é o mais próximo da nobreza. Caramba. Nós acabamos com os duques, com os viscondes. Não acabamos nada. Tá lá em Brasília. São 80 senadores lá que vivem num luxo. 3 por estado, independente do tamanho do estado. Ou seja, o Acre, com menos de 1 milhão de habitantes, tem o mesmo número de senadores de São Paulo, com 50 milhões de habitantes. Isso é uma república engenhosa, digamos assim. E aí sou candidato a prefeito, fazemos a avaliação, há uma divisão entre nós. Alguns achavam que a Sandra deveria ser candidata
a prefeita, achava uma oportunidade dela ganhar. Hoje até acho que muita gente tinha razão nessa tese, acho que era uma oportunidade mesmo, mas ia nos colocar na possibilidade de perder a prefeitura e perder a vaga na Câmara. E a gente não queria que o PT desaparecesse institucionalmente. Então a Sandra tinha praticamente uma eleição certa. Mas você acha que Sandra tivesse saído no seu lugar, teria um final melhor, digamos assim? Eu acho que havia chance de ganhar ali. Acho que havia chance de ganhar. Acho que isso ia tirar acho que a campanha do Newton cresceu em função de um vácuo, né? Uhum. Porque a Ana Paula vai deixando o vácuo, o Marcelo tinha o eleitorado dele, já era o presidente Bolsonaro, já estava eleito. Então, mas o lance do Marcelo com o Meron, quem migrou muito voto do Marcelo com o Meron, que deveria ir, foi o Paulo Abiazar, que eles estavam brigando ali pela direita e tal. E eu comentei aqui que todo registrense de bem tem que ser agradecido ao tal do Jefferson Peccori, porque você livrou o registro de ser comandado pela Ana Paula, até então Takeuchi. Na minha visão, fiz aquele cálculo. Newton Hirota estava lá, Samuel Moreira, tem toda a grana e tudo mais. Ana Paula Takeuchi estava com a maior coligação até então, né? Favorita, porque foi bem votada em 2016. 2020 ela chegou grandona, com moral e tal. Isso mesmo. Os seus, redundando aqui, 3 mil votos, na minha visão, seria herdado pela Ana Paula Takeuchi naquele momento. Porque eu lembro que a Sandra deixou um legado de pessoas. E ela ia para a zona rural, Capinzal, etc e tal, em rotas que a Sandra, que era tecnicamente da Sandra, ela herdou muita coisa, né? Então, quer dizer, se o Peccori não sai naquele momento, seriam 3 mil votos a mais que daria a vitória com tranquilidade. Então, quer dizer, quando as pessoas falam, pô, mas, cara, o PT vai sair, já são 5 candidatos, mas o PT vai ficar 6. Falei, cara, vocês têm que jogar o tapete vermelho pro Jefferson Peccori, porque isso garante que a Ana Paula não ganha. E mesmo assim ficou meio arriscado, né? O Newton ganhou com 10 mil e alguma coisa, ela chegou nos seus 8 mil e quase 9 mil, não lembro exatamente os números aqui, ipsis literis. Mas, cara, você foi fundamental para livrar a Ana Paula do executivo. Como é que foi sua visão sobre isso aí? Fico feliz com isso, né? Porque a gente, te comentei anteriormente, nós tentamos dialogar com ela, eu cheguei na casa dela, chegamos a mostrar nossa pesquisa para ela, e ela tinha uma grande soberba, ela achava Até comentamos da soberba, né? Palmeiras e LDU. Palmeiras e LDU, chegou lá de saltinho. Não, já achou que tinha levado. O Palmeiras pode ser o melhor que for, mas não vai fazer quadro. Não dá, né? Então foi assim o clima tava desse jeito. A Ana Paula tropeçou no... Esqueceu que não tá mais na altitude. Exatamente. Teve alguns fatores, lógico, né? Igreja, né? Até fica à vontade. Não, foi isso. Então quer dizer que teve uma aproximação. Existe um diálogo. Nós dialogamos. Não foi um namoro, foi uma coisa ali inicial diálogo. Falar, bom, se eu venho de vice e tal... Sim. Cara, aí a pesquisa mostrava... Seria fatal, irmão. Seria fatal. Imagina, 2 mulheres, a Sandra e ela. Só que na pesquisa, o nosso eleitorado, o sandrista, tinha dificuldade de ir para Ana Paula. E o da Ana Paula era o eleitorado da Sandra. Então o da Ana Paula migrava com certeza, o nosso migrava uma parte. Então, assim, não era uma questão da gente chegar lá e impor, Ana, você tem que ser vice da Sandra, acabou. Nós mostramos a pesquisa para ela, falando, Ana, se você for vice da Sandra, nós ganhamos com certeza. Nós mostramos isso para ela. Tem uma frase que diz que o tempo é o senhor da razão. E o tempo mostrou que era verdade, né? Aí sentei, o dia que ela dá a entrevista, que aí foi um marco, também ela tentando ganhar o eleitorado do Comeron, né? Ela dá uma entrevista na Rádio 99 e ela dá nota, o Cristiano pede para dar nota para os presidentes, para o Bolsonaro, já era Bolsonaro, e ela dá nota 8. Isso, para o nosso eleitorado que votava nela, foi um choque, né? Não é nota 0 igual eu dei, mas esperava que a 9 5, 4, porque tinha as críticas da pandemia e tal. E aí aquilo foi um primeiro sinal assim, no eleitorado da Sandra que votava nela. Você, opa! Aí o segundo sinal são a ausência dela nos debates, o medo do debate. Aí eu lembro que ela não foi em 2, 3 debates. No debate que ela foi... Você acha que ela ficou com medo de dar uma bola fora lá e mal e acabar com tudo ali? Por que você acha que ela ficou com medo de... Tem essa tese na ciência política de que quando você está liderando, você não tem que responder a quem está te criticando, né? Você tem que nadar. Você não vai dar o holofote. Então ela foi por esse lado, mas acho que 2 coisas, né? Você lembrou agora. A ausência dela no principal debate, que foi aquele promovido pela igreja,
Foi em 4 de novembro também. E eu acho que até o pior, ela deu uma desqualificada no debate na Foi. aí. Ela falou que a igreja estava puxando o saco do Newton, ficou muito feio, o bispo respondeu à altura como deveria ter respondido. E aí, quando ela vai no último debate, que ficou muito feia as ausências, aí Do Marcelo. ela Marcelo vai Reis. muito mal, ela gagueja, ela passa mal, ela não termina as respostas, ela não consegue terminar, acho que ela tá muito nervosa, não acho que ela é desqualificada, não, ou pelo menos a gente tem que ter cuidado com o que diz em público. Eu acho que ela tava nervosa e, nossa, ela vai muito mal. Ali eu acho Mas assim, pra mim ficou explícito que a ausência dela nos debates é justamente por esse comportamento. Não é só porque tá liderando, que, cara, convenhamos. Ela liderava na pesquisa dela, porque cada prefeito tinha uma pesquisa debaixo do braço. Isso. Comerão tinha uma, Newton tinha outra, Ana Paula tinha outra, e todo mundo tava se dando como líder. Isso. Mas nós sabíamos que quem ia pesar aquela eleição era Newton Hirota, porque o Samuel tinha todo um histórico ali, máquina na mão, etc e tal. É complicado, bicho. Mas eu acho que essa soberba dela, William, é o que faz a ruptura lá com o Gerson, né? Que o Gerson estava indicado para ser vice dela, você lembra desse episódio? Comentamos aqui nesse podcast. E aí o Gerson tem lá um desentendimento, eles têm essa conversa até hoje, e aí o Gerson vai compor, né? Não, tô falando do Gerson, mas era a equipe, o time, o grupo que estava com o Gerson, vai com o Newton. Aquilo enfraqueceu muito ela, né? Ela achava só com dinheiro e com nome, dinheiro e nome sozinho não ganha eleição. Você precisa de capacidade de grupo, capacidade de marketing, capacidade de planejamento de campanha. Eu fiz 2 campanhas e sei o quanto é difícil. Na minha campanha de prefeito, eu falei para vocês, eu fiz com R$40 mil. A minha de vereador fez com 30. Então, foi muito suor. A minha esposa fazia, eu serei sempre agradecido, fazia minha agenda. Um monte Não de é companheiro fazia ser remunerado. Olha, foi uma campanha no braço. Aqueles 3 mil votos foi a preço de ouro. Tinha gente que não achava que ia fazer 1.000 votos. Já agora, para vereador, eu achava que ia fazer 300 votos. Aquela para prefeito? Para As prefeito. pessoas achavam que você não fazia 1.000? Eu acho que eu comentei com vocês. Tinha gente que achava que eu ia fazer menos votos do que a Sandra para vereador. Ah, tá. Que era um risco, né? Porque é isso, eu tava construindo uma imagem. Eu chego aqui e falei, o Pécora é legal, mas fez 1.000 votos, cara. É ruim. É tipo o Paulo Abiazar. O Paulo Abiazar é legal, mas fez 1.000 e poucos votos. A Cristina é legal, mas fez 500 votos. Você corre esse risco de ficar assim, o legal, mas aquilo foi uma sobrevida política para mim, né? Eu saio da eleição de 2020 sem nenhum tipo aqui de soberba, maior do que eu entrei. Eu entrei sem ser conhecido. Lembrando que aquela eleição a gente usava máscara, né? Então, Isso é uma eleição dificílima. Não tinha dinheiro do PT, o PT em crise, o Lula preso. Aquilo foi um desafio tremendo. Complicado. Fato é que 4 anos depois você fez 943 votos, né? O terceiro mais bem votado. Né? Então, quer dizer, você já deixou uma marca aí. Foi uma surpresa enorme. Exceto o Zé Luiz, que me ajudou muito a planejar a campanha, que acreditava em 1.000 votos, ninguém acreditava em 1.000 votos. Porque a Sandra fez 1.100 votos há 4 anos atrás, né? A Sandra é ex-prefeita, com um mandato maravilhoso. Todo mundo conhece ela. Então, eu acho que ali foi uma aposta nos 10%, que a gente chama do recall, né? Então, quando você faz uma candidatura para majoritário, você vem para proporcional, em tese você puxa 10%. Então, 300 votos eu sabia que em tese faria. Aí acho que a nossa campanha é muito segmentada, mulheres, jovens, LGBT, a população negra, hip hop, eu suponho que aí mais 300, e a segmentação temática, saúde, educação, os professores que eu conheço, a minha militância no SUS nesse período, foi somando a campanha de marketing de redes sociais muito forte, e na rua também, né? Na rua de presença, porque eu percebi um fenômeno, talvez vocês já tenham percebido mais do que eu, mas se você está muito forte nas redes sociais, a campanha é bacana, mas o cara não te vê nas ruas... Esse cara aqui não. Então tinha que fazer lá. Eu achei um negócio baratinho com a minha cara. Era metade. A tese é o seguinte: nada substitui o tete-a-tete. Caras que nem o Heitor Sansão provou isso aí, que nem rede social tem. Sem dúvida. Né? Eu acho que assim, a rede social bem feita ela é um complemento para chegar naquelas pessoas que de repente você não conseguiu visitar. Mas não substitui o tete-a-tete, mas nem de longe. Nem de longe. Tinha uma equipe de rua muito boa. Fiz parceria com o Bora Vale, porque tem um problema de prestação de contas. Quando você contrata alguém, tem que contratar carro. Aí inovamos nisso também. Ao invés de contratar uma pessoa com um carro,
pagar lá para um serviço, para o Bora Vale, um serviço Legal. confiável, auditável. Puxa, essa campanha foi um aprendizado. Mandar um abraço pro Silas aí, porque temos um motorista aqui do Bora Vale. Tem cadastro também lá no Bora. Esse é motorista do Bora. Mas as viagens dele é coisa chique, é só aeroporto. Só VIP. Só coisa top, é verdade. Não. Enfim, fato é que você entrou. Né? Entrou daquele jeito, já causando e tal, e requerimento e tal, os números grandes e tal. E aí a gente não pode deixar de falar das polêmicas, né? Tem as grandes polêmicas aí que foi envolvido com o seu nome, juntamente aí com o Amarildo, né? Vocês rivalizaram lá, até falei que assim, eu queria tocar com muito cuidado nesse assunto, porque o clima tá excelente, o clima tá maravilhoso, Sim. mas tá no histórico, né? Claro. Qual que é a origem da treta, Pecory? Eu acredito que a origem está num momento ali no final de março, início de abril, em que eu recebo uma informação de que a empresa de ônibus estava recebendo muito menos do que o acordado e que se continuasse daquele jeito, eu escutei, né, oralmente. Então o serviço poderia ser suspenso. Aí foi uma coisa simples mesmo. Era uma sexta-feira, vou até aquele ponto de ônibus do Banco do Brasil, paro lá, falo assim, vamos gravar um vídeo aqui, vou deixar isso pronto já. Falo assim, olha, o prefeito está pagando bem menos, estava pagando... Foi um duplo problema, ele estava pagando a menos, mas isso ele continua fazendo. O prefeito Samuel disse que o Newton pagava mais. E eles apagaram. Ele foi em abril. Isso, né? E o outro problema, esse sim, ele corrigiu, é que ele estava pagando com um mês de atraso. A empresa falou, além de pagar menos, está pagando com um mês de atraso. Eu não estou conseguindo colocar o diesel. E eu pego todas essas informações por escrito. Então eu tenho tudo isso por escrito. Aí eu lanço o vídeo e ele viraliza muito rapidamente. A ponto que no sábado e domingo, amigos meus que trabalham na prefeitura falam assim, pô, o prefeito tá me ligando aqui pra gente combater esse vídeo nas redes sociais. A prefeitura fez uma nota e tal. E aí eles me chamam de mentiroso. Só que eu tenho a resposta da empresa, mostrando o déficit. Aí eu publico e falo, você vai me chamar de tudo. Bem que você tocou no assunto, também era uma pergunta minha. Inclusive, o vereador Amarildo, em algumas sessões, chegou a te chamar de advogado da empresa. E o que te motivou a entrar nesse caso da aviação de ônibus? Foi exatamente o perigo da empresa parar o serviço. O risco de ficar sem o transporte. Tanto que, se vocês quiserem depois, dentro desses requerimentos que eu fiz, que eu já expliquei uma vez, o requerimento é o quê? Você é eleito em outubro, de outubro a dezembro, eu não fico parado comemorando, fazendo churrasco. Mas eu não. Eu sou um cientista, eu sou um pesquisador, eu fiz requerimento pra caramba. Em janeiro você protocola tudo no sistema. Pá! Aí, naturalmente, na primeira sessão, você vai ter 40 requerimentos. Se o público olhar, vai para 40, depois 20, depois 10, depois 1, 2. Então, aquele away, eu disse isso para o Samuel, não precisa me responder em 30 dias. Eu assino aqui para você um termo que eu aceito. Isso aqui só aconteceu por causa do volume acumulado. Se tivesse sessão desde o início que a gente é eleito, não ia ter aquele volume. Então, aquele volume é em função do tempo parado e depois da produtividade a partir de fevereiro. E aí, falei do requerimento para dizer que você vai encontrar requerimento. Deu questionando, por exemplo, a renovação do contrato do Newton Hirota, ele aumentou o tempo médio do ônibus. Então, antes a empresa tinha que cumprir, os ônibus todos tinham que ter 5 anos de idade, para estar em boa qualidade. O Newton aumenta para 10. Eu questionei, tem requerimento meu questionando isso. Tem requerimento meu pedindo mais linha para Boa Vista Estrada, mais linha para o Ribeirão de Registro, mais linha para o Jardim Vitória. Eu jamais passei a mão. Nem esses ônibus, só para a galera saber, esses ônibus azul aí da cidade são de fevereiro de 2018. Então, se fosse 5 anos, já teriam trocado. Já teria. Que aí você tem uma dupla. Eu estudei muito isso aí, né? A questão da pandemia, que impactou muito, a empresa ela assume a gestão, a concessão, com a promessa de um lucro que ela vai tirar na tarifa. A pandemia quebra tudo isso. Então, há um processo que a empresa recebe um valor para compensar aquele momento em que a prefeitura... Porque é a prefeitura que suspende, né? A prefeitura suspende o transporte coletivo com uma razão pública, mas a prefeitura suspendeu o contrato. A prefeitura tem que pagar e vem aqui uma entidade aquela que faz as tabelas do carro, a FIP, que faz um estudo mostrando que ela estava tomando prejuízo, que a prefeitura tinha que pagar um subsídio, com uma dupla razão, compensar o prejuízo por conta da pandemia e não aumentar a tarifa. A nossa tarifa hoje é R$5. Quem pega ônibus para ir para o sítio, às vezes eu vou de ônibus para o Capinzal para dar aula, é R$5, é barato.
O trecho que anda por R$ 5 é barato. Então, a minha defesa é, não podemos ficar sem ônibus, precisamos de mais linha. Então, eu nem conhecia os donos da empresa, depois eu converso com eles para tentar entender a situação, como converso com o Sérgio Muniz, que é o secretário. Aí, para mim, começou a baixar o nível do discurso, né? Porque eu, por exemplo, posso advogar na sessão passada. Ontem, né? Foi aprovada uma moção de apelo. O vereador Amarildo acha que a mudança da maneira como vai ser emitida a CNH é ruim. Ele acha que não pode tirar a exclusividade das escolas, das autoescolas, né? A lei não vai tirar, não vai acabar com as autoescolas, vai tirar a exclusividade. É mais ou menos como se permitisse que as rádios comunitárias que existem, né? Já pensou tirar as rádios comunitárias, só fica a rádio comercial, por aí vai. Eu vou ter a favor, inclusive, que acho que o debate, o apelo é uma coisa bacana e tal. Eu poderia dizer assim, você está advogando em favor das autoescolas? Então chega posso até achar isso, não acho isso, né? Mas estou dando um exemplo. Posso até achar certas coisas, mas certas coisas você não diz sem provas, né? Eu nunca recebi dinheiro de ninguém da família que é dono da empresa, nunca recebi dinheiro de empresário nenhum, né? Sou muito tranquilo com as minhas contas de campanha. Então ali começou, aí sim, eu acho que nem começou o debate, vocês foram generosos com o debate. Pra mim começou a baixar o nível, aí depois vem a história do boneco. Felizmente, nós conversamos algumas vezes, superamos tudo isso, as sessões estão muito produtivas. Ontem mesmo ele fez uma crítica a mim e a gente trabalhou bem com essa crítica, né? Ele achando que eu tinha pegado pesado numa crítica ao Samuel, numa rede social que às vezes eu posto algumas coisas. Eu falei pra ele, seu direito a achar, mas eu tô achando isso por causa disso, então eu não sou desonesto. Rapidamente, já que você tocou no fantoche, que ele nomeou como Peconóquio, o teu eleitorado te cobrava alguma posição em relação ao bonequinho? O meu eleitorado ficou muito furioso com tudo aquilo. O meu medo não era o meu comportamento na sessão, eu sempre fui muito preparado, né? Eram dias tensos, você chega tenso, né? Você chega preparado, mas tenso. Mas as pessoas que gostam de mim, que me conhecem do partido, eu pedia para ele não ir na sessão. Teve um dia que eu lembro que o seu Eurico pediu para ele respeito, né? E você não pode falar do público, né? Aí pediram para o seu Eurico se retirar da sessão. Mas principalmente as pessoas que eu gosto, então do grupo do partido, mas a minha família sofreu muito com aquilo dali, né? Minha mãe, né? O sobrenome da minha mãe, então ele fez uma caricatura do sobrenome, né? Não foi do Jefferson. Foi do Pecory. Uhum. Chegou a abrir alguma reclamação na Câmara? Não, porque tem uma maioria muito grande. Tudo na Câmara é político, né? Não tem nada que é técnico. Eu hoje tenho isso com muita... Eu fui mais romântico no início do mandato, achando que temas iam ser técnicos, que as coisas iam avançar, porque hoje tem uma clareza enorme. Tudo na Câmara é político. E muitas coisas na política não são decididas porque é bom ou ruim, é porque é um interesse, né? Então, eu até procurei um advogado, tenho uma peça formulada, né? Mas estou considerando avaliar o quanto isso pode ser cansativo, um processo judicial, já que, como disse o William, se superamos isso na prática, né? Todo mundo se tratando com respeito, tá as legal, coisas tá andando. Então, legal. foi um momento muito tenso. E eu acho que eles Eu não cheguei a levar esse tema para Brasília, não, William. Eu cheguei a comentar. Então, como é que tá o clima em registro? Quando eu fui 2 vezes para Brasília, eu falei, olha, a relação com o Samuel é boa, o Samuel me trata com respeito, mas a liderança do governo... E aí não foi só comigo, né? Aí xingava o Lula, xingava a Dilma, xingava a Sandra, xingava... Meu Deus do céu, assim, não tem mais quem xingar, né? Teve um dia, de fato, posso aqui fazer minha autoflagelação, mas minha autocrítica, de que aquele dia em que eu falo do presidente Jair Bolsonaro foi por uma dupla razão, né? Eu sou interrompido, aí eu acho que eu fico ali olhando aquele discurso, eu fico... Agora eu vou Fala fazer... assassino de criança, não? É isso. Mas você tem essa convicção de que ele matou crianças ou se você jogou para sua base política? Foi algo que você quis se conectar com sua base política? As duas, tem mais uma coisa aí que depois em off eu posso te contar. Mas 2 coisas, né? Do ponto de vista retórico, o número de crianças mortas na pandemia, especialmente o número de crianças... Vê que eu não falo o número de crianças assassinadas pela pandemia, né? Falo assassino de criança, porque se eu vou ter que me defender retoricamente, eu vou falar das crianças da pandemia, eu vou falar das crianças Yanomami lá que estavam morrendo no norte do Amapá.
Então, Não, mas é muito forte. Mas a pandemia não foi conhecida por matar mais idosos e não crianças? Dizem que o vírus entrava na criança e logo ela já superava ali e tal, de uma maneira natural. Pelo que eu lembro do histórico, era isso, não é? Perfeito. E mesmo assim morreram crianças. Então a crítica que se faz hoje é que se a gente tivesse assinado os acordos de vacina antes, universalizado antes, teriam morrido menos crianças do que morreram. Perdeu muito tempo, no caso, né? Perdeu tempo. Então você tem razão. Morreu pouco por uma questão de organismo, mas Uma as que questão morreram biológica infantil e tal. poderiam ter sido protegidas. Então, tinha como. Mas você vê que. Mas você entende que é pesado. Não, sem Pra- dúvida. Para a sem base dúvida. da direita, né? Porque assim, eu acho que assim, você se conecta muito bem com a sua base de esquerda quando você fala isso. Só que a sua base de esquerda ela já está conquistada. Claro. Mas você irrita demais. Assim como a história do Peconóquio, irrita bastante a ala da Sim, direita, né? sim, Então, sim. a Dier se exaltou, ele até comentamos aqui, mas eu acho que assim, é que nem você falou. Eu acho que o que ficou para trás ficou, é do presente para o futuro, que eu acho que o clima tá excelente. Acho que na a Câmara única Municipal. coisa ali que não ficou resolvida para mim foi que eu faço uma crítica ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então ele, os advogados dele, se quiserem me processar, podem fazer. Eu não critiquei o William. Claro, você pode ter sido um eleitor dele, fica ofendido por tabela, mas... E quando ele vai no púlpito e me xinga, aí ele tá me ofendendo. Ele podia ter xingado o Lula, né? Podia ter retornado, vou xingar o Lula também. Ele xingou o Bolsonaro e tal. E aí eu acho que em alguns momentos, não sei se é o caso dele ou não, como eu tô fazendo uma autocrítica, dizer aqui, eu hoje, com mais experiência, nunca tinha sido vereador, nunca tinha passado por um estresse tão grande como foi naqueles períodos lá, sabe? Eu hoje não falaria, tanto que não falei mais, né? Não falei. Eu me refiro, inclusive, ao Bolsonaro como ex-presidente. Nunca se me ouviu falar ou condenado ou algo do gênero. Porque não gostava do jeito que trataram o presidente Lula e não vou tratá-lo assim. Ele é um ex-presidente. Então não teria feito. O próprio Edier também tá mais harmônico nesse ponto. Sim, Né? sim. Ele também reduziu bastante aquela carga de ofensa e tal. Acho que é o melhor, porque assim, acima de tudo é registro para mim. Eu acho que assim, vamos se concentrar na esfera municipal, que tem tantos problemas aqui, né? Enfim, pode comentar aí, Hildon. Como o William comentou, hoje o clima está melhor, só que ainda lá no começo do primeiro semestre tivemos muitos projetos, né, recusados, arquivados. Cito alguns, como o Jardim de Chuva, aquele cartaz das gestantes, né, o emprego de pessoa com deficiência, o selo de saúde mental, dentre outros. Para nós que assistimos de fora, dava a impressão que qualquer coisa que viesse de você seria arquivado por vir do Pécori. Você acha isso também? Como que você enxergava isso? Chegou um momento que você falou, eu não vou fazer mais, que vai ser recusado, ou você tentava convencer eles? Foi um momento muito difícil, né? Porque eu acredito muito na parte da legislação, né? Nós, vereadores, temos a parte da representação, parte da fiscalização e a parte da legislação. Eu estudei para propor leis, eu fui atrás, não comprei aqueles bancos de leis que vêm com as leis. Fui atrás de muita lei. Jardim de Chuva foi resultado de uma palestra no Instituto Federal, peguei as ideias das pessoas com deficiência, conversei na ação e por aí vai. O projeto de educação sexual tem coisas importantes, né? Foram 50, e na última semana que eu peguei os dados, agora já foram mais 2 projetos de lei. Então são 54 projetos de leis protocolados. Nós Na minha tínhamos conta é 56. É que aí você tem os projetos de decreto legislativo também? Não. Então não pode ser mais, né? Projeto de decreto de lei 1. Vamos passar aqui, já que você falou. São 347 matérias publicadas. 129 indicações, 45 moções, um PDL, né, que é o projeto de decreto de lei, 56 PL, 6 PR, né, que é o projeto de resolução, e 110 requerimentos. Então, total de 347. Eu lembrava, Não, mas é que foi atualizado ontem, né? De ontem para hoje, então. Que aí quando a gente protocola, leva um tempo, fazem a pastinha amarela e depois o advogado da Câmara dá o parecer. Então, você tem razão, eu tive essa sensação, mas não deixei de protocolar nenhum projeto de lei por isso. Vocês devem lembrar que era de praxe, né? Então, havia uma comissão, que é a Comissão de Justiça e Redação, na qual o líder do governo, nesse entrave que a gente estava, era o relator. Então, os projetos chegavam e ele declarava inconstitucional, mesmo com o advogado da Câmara tendo dito que era constitucional. Ele não precisa seguir o parecer. Verdade. Mas discordar de todo o parecer é um exagero. E os demais acompanhavam o contrário. Né? Teve aquele episódio também que o Chavico ficou revoltado. Ele foi para a tribuna e falou, mas gente, peraí, vocês estão recusando o projeto do Pécori, mas todo mundo assinou.
Tá aqui, ó, tá aqui, ó, tá assinado, tá assinatura de todo mundo. Não é possível um negócio desse, né? Quer dizer, o Chavico já entendeu que ali era mais uma manobra política do que Ficou evidente ali, né? do que a avaliação do projeto em si. Né? Que eu li, eu tive cuidado de ler todos os seus projetos de leis. Tem coisa que é maravilhosa, que você vai ter que retomar em algum momento aí. Talvez ano que vem, esse ano, como a gente fala, praticamente já foi, né? Mas talvez ano que vem, dar uma conversada, porque tem muita coisa boa lá que ficou arquivada. Tem uma vacância necessária para eu poder reapresentar, alguns deles eu vou reapresentar mesmo. Ah, então você pode, você tem essa prerrogativa. Você não pode assim, depois de 3 meses, até um ano, acho que é 1 ano e meio pela última vez que eu conversei com o Dr. Hans, que aí você reapresenta o projeto, né? Porque é um tempo que pode ter mudado as interpretações. Certo. Então foi o momento em que eu sofri, sim, porque aí teve uma sessão que foram uns 3 projetos de leis para arquivar, né? E eu tinha que ir lá e defender o projeto, e sentar, ir lá e o Zé Luiz falava assim, você parece aqueles cavaleiros da Idade Média que vai para a luta sabendo que vai perder, mas vai. Então foram dias difíceis, mas eu tive muito apoio da minha família, que agradeço muito, a minha esposa, a minha irmã, o meu pai, minha mãe, ficaram o tempo inteiro, então precisei muito desse apoio, a minha psicóloga. Isso eu não tenho vergonha nenhuma de admitir, não é que eu tinha medo, tá? Porque a gente precisa de uma rede de apoio. Essa rede de apoio foi muito boa, a gente começou a sair só disso, né? Falei, tá dando um projeto de lei, então nós vamos... Aí criamos a CAR, a Comissão de Assuntos Relevantes do Hospital São João. Aí começamos a ir atrás de emenda dos deputados. A gente trouxe emenda de 8 diferentes deputados. Ninguém na Câmara hoje tem mais... Tem uma crítica a mim, né, com relação a isso, que eu tô trazendo muito deputado, como é que eu vou dar voto para eles? Aí eu falei assim, não se preocupe com isso. Você, cidadão, você tem que se preocupar que eu tô trazendo recurso para a cidade. O importante é a emenda. Se eu vou ficar mal com o deputado depois de ter arrumado só 100 votos para ele? Eu, sinceramente, não estou preocupado. Eu quero que você arrume mais uns 50 deputados. Foram 3 milhões em emenda de deputados novos, né? Legal, top. Só do governo federal de novos recursos, nós conseguimos 25 milhões, novas obras que vão ser anunciadas, plano safra. Estou muito feliz de escola integral. Então, teve um momento, agora sim, vou revelar para vocês a terceira característica, né? Teve um momento nesse período que eu fiquei workaholic, né? Então eu falei assim, eu vou matar de trabalhar em outras coisas, porque senão eu vou ficar frustrado nisso. É a época que a gente vai para homenageamos a Cabo Barros com a medalha Sinfrônio Costa. Perfeitamente. Fizemos alterações na maneira como a Câmara vai ter, se der tudo certo, eu acho que o projeto vai passar frentes de trabalho, então não vai precisar criar comissão de assuntos relevantes com prazo determinado 90 dias, vai ter uma frente pela saúde, frente pela educação, frente pelo emprego que vão poder durar. Conseguimos discutir o tema da banana, até agora a banana do Equador não entrou no Brasil porque não conseguimos. Que aí você ganhou ponto comigo, você tem uma PR que é justamente contra a entrada da banana do Equador, que todo mundo sabe que foi um acordo, um desejo inicialmente criado pelo Lula. Então quer dizer, você deixou o PT de lado nesse momento e foi ver mais o interesse do município. Você não sabe quantos pontos você ganhou. Eu tô te falando, comigo e pessoas que, né? Cara, eu achei fantástico. Fantástico a maneira como você conduziu. Nós ganhamos a eleição, estamos no governo. O governo não é do PT e o Lula não tem razão em tudo. Então, por exemplo, eu votei semana retrasada. Essa lucidez me encanta bastante. Não, precisamos ter. O partido é um instrumento de luta, né? Hoje estou no instrumento de luta que acho adequado às coisas que eu penso. O partido pode ser muita coisa, tem outro movimento social, tem conselho de saúde, tem inúmeras instituições. Eu vejo a política muito maior que o partido, não é menor do que o partido, que a gente entra num problema de bloco unitário, né? Sem partido, sem diversidade. Então eu sou contra não ter diversidade. Adoro o modelo que Cuba criou na educação, na saúde, na assistência, mas a coisa da diversidade de ideias é muito ruim não ter, né? Mesma coisa com a Coreia do Norte, a mesma coisa com Angola no seu período revolucionário, com Moçambique e por aí vai. Com a própria Venezuela, eu acho que a Venezuela passa por um momento muito bom e essa falta de diversidade, de pluralismo político, ela acaba depois comprometendo a Revolução Bolivariana, os ideais de Simão Bolívar e por aí vai. Então foi um momento que eu comecei a trabalhar muito, vamos fiscalizar, e aí tem essa alegria de ter liderado aí essas duas equipes que foram para Brasília e conseguimos fazer muito resultado, várias das coisas que a gente conseguiu, carreta da saúde, centro de reabilitação, novo CAPES, creche de 3,5 milhões, equipamento para UPA.
Tudo isso Interessantíssimo. não é só do meu trabalho, do trabalho do coletivo. Deixa eu só fazer uma saideira aqui, Ildão, que eu já deixo você fazer a saideira antes das considerações finais dele, que já até ultrapassamos um pouquinho ali do tempo, né? Mas é o seguinte, eu tenho costumado falar aqui que eu, como munícipe, estou muito feliz com o que eu tenho visto da legislatura. 13 vereadores que trabalham, que vão a Brasília, brigam por emenda, não vão lá turistar. A gente sabe que como que é o bastidor disso, é cansativo, é complicado. Vocês estão lá trazendo emenda, discutindo. As sessões da Câmara, cara, chegou no estágio de produção interessantíssimo, maravilhoso. Por outro lado, temos um executivo que tem bons secretários, as coisas estão acontecendo. Até posso dizer assim, até brinquei aqui outro dia com o Heitor, com o Beto, que eu falei assim, o trabalho da oposição tá meio complicado, né? Porque o Samuel trabalha bastante, né? Então, assim, eu tô falando como munícipe daquilo que eu tô vendo, tá? Mas eu queria te passar a palavra para saber se você entende que o executivo tem trabalhado, quais são suas críticas até aqui, ou se você enxerga realmente que tá tendo uma sinergia entre todos aí para construir uma cidade melhor. Vamos lá. Acho que sinergia entre todos é uma coisa muito clara, realmente existe. A prova disso é que eu fui até... Algumas pessoas tentaram se aproximar de mim, dizendo assim, tem que atrapalhar o Samuel, tem que evitar que o recurso do governo Lula chegue, não pode trazer recurso de deputado para cá. Eu falei, não. O Samuel é um adversário. Se eu fizer isso, eu vou estar transformando a cidade em minha adversária. Então tá a prova nos números. Como eu te falei, mais de 8 deputados, 3 audiências públicas, comissões de representação. Você falou em 3 milhões, né? 3 milhões de concurso, com novos deputados, o dinheiro que a Sandra deixou, que a gente está viabilizando, mais 3 milhões, mais 25 em novas obras. São quase 30 milhões. Eu consegui, assim, sem falsa modéstia e tampouco soberbia, nós conseguimos quase 30 milhões de recursos no primeiro ano, que é quase 10% do orçamento. Sim. Né? Samuel não pode reclamar que nós estamos atrapalhando ele. Eu acho que ele mesmo reconhece isso. Mas eu digo para ele, eu vou ser uma oposição inteligente, eu vou ser uma oposição construtiva. Então, acho que a impressão de que o Samuel vai muito bem é porque o governo do Nilton foi muito ruim. Então, mesmo que fosse um governo não tão bom quanto o do Samuel, e eu acho que ele está realmente conseguindo fazer bastante coisa, seria considerado um governo bom, porque o governo do Nilton foi desastroso. O Nilton, em agosto, não tinha mais orçamento para fechar o ano. É igual um dado que me ocorreu aqui. Você, quando criança, o prefeito era o Samuel, né? Isso. Porque você deveria ter ali seus 7 anos quando ele ganhou? Eu não te contei. Sabe qual é a minha entrada na política? Tinha acabado de ter esse projeto do Caramujo, que a gente lembrou aqui no começo do podcast, e a gente repercutiu e tal. E aí, Cleiton Peniche, na época, é um vereador em ascensão, jovem Sim. também. E ele ele era da base do Samuel. Agora tá trabalhando em Campinas, né? Isso. Ele chama para uma reunião no gabinete do Samuel. A minha primeira memória do Samuel, aí ele chama as pessoas, eu chego atrasado, deixo minha bicicleta lá embaixo, chego atrasado, tá todo mundo. Aí o Samuel se levanta da cadeira e fala, não, pode sentar aqui na minha cadeira. Senta aqui, garoto. Senta aqui. No futuro você vai meio, né? No futuro você vai encher muito meu saco. Nós, Samuel, alguém recorte e manda isso aqui pro Samuel, pela favor. Não, ele assiste tudo. O Samuel tem uma assessoria muito boa. Gostou. Mas eu faço a crítica a ele, vocês sabem. A questão da creche, eu acho que é uma coisa que a gente não pode deixar passar. Sim. A questão da assistência, CRAS. Eu te dou razão quando você vai na Câmara e fala, por exemplo, a situação da escola lá do Bulha, do Votopoca e tal, que tá com problemas que, cara, que compromete a qualidade de ensino de uma criança. Não tem nada mais triste do que isso aí. Realmente aí eu não tenho como tirar sua razão. Mas eu acho que assim, tá sendo trabalhado, tá sendo reconstruindo um time para chegar talvez no ponto que a gente almeja, né, de excelência em todas as secretarias. Eu falo para ele, e sem falsa crítica, eu acho que ele está sendo um excelente zelador. Mas ele sabe que um prefeito é um zelador mais outros atributos. Então eu espero que no próximo ano que está entrando, que a gente tenha de fato uma prioridade para a educação. Não pode continuar a educação sem psicólogo, sem assistente social, não pode continuar professor sem ganhar o piso nacional, não pode continuar os professores sem evolução na carreira, então não está tendo evolução do salário dos professores, não pode continuar a área sem agente comunitário, então tem um monte de área descoberta de agente comunitário, não pode continuar CRAS sem coordenador. O CRAN, William, o que defende as mulheres, não tinha carro, nós conseguimos carro com uma emenda do Alencar Santana, tá faltando advogada no CRAN, tá faltando motorista. Assim, não tô defendendo nenhum lado.
Mas o Newton deixou numa situação deplorável, né? Assim, Exatamente. é difícil você pensar que no primeiro ano, né, traria uma condição assim para se tornar, razoável. E se fosse com a Ana Paula, seria pior ainda. Pelo amor de Deus, nem me fala esse pesadelo aí. Sem coelho, né? O comentário rápido ainda sobre Brasília, né, na comitiva lá sobre as bananas, que eu achei muito legal, foi aquele vídeo de vários, inclusive você estava, vamos dizer ali como cabeça, mais vários vereadores de registro, onde a Sandra Kennedy recebe todos vocês, né? Dá uma sensação de grupo, onde todos por registro, e é legal, né? Que ela tá lá, mas ainda não esqueceu a cidade, então Sim. eu acho que aquele vídeo ficou muito legal e vale a pena relembrar, né? E com isso, quero dizer que a Sandra, para nós, no partido, acho que na cidade, é uma grande referência. Até repito o que disse em outro momento. Tem líderes, pessoas que ocupam um cargo e se tornam maiores do que o cargo, né? O caso do Eduardo Suplicy, o caso do Mercadante. Figuras que se tornam grandes, já eram grandes, se tornam maiores. A Sandra Moraes é uma referência histórica para nós, está fazendo um trabalho belíssimo em Brasília, nos orgulha muito. E aquela cena mostra uma superação de crises, né? Porque naquela reunião estava Samuel, estava o próprio Amarildo, com o qual a Sandra, o esposo dela, o Ronaldo, nosso companheiro de luta, tem grandes avanças históricas. Estavam grupos dos bananeiros, tinha uma diversidade enorme, a gente consegue levar aqui. Tem aquela cena que a gente está saindo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, portanto, da agricultura familiar, e caminhando para o mapa que é o do agronegócio, todo mundo junto, o Magário, o Chavico, nós, o Samuel já estava nos esperando no outro prédio. Então, acho que mostra uma resiliência nossa de perder não é deixar de construir. A gente pode perder uma eleição, mas não perder a vontade de construir uma cidade. Então, e quero aqui aproveitar, tudo isso foi possível porque o Heitor sempre comprou. Na primeira viagem nossa, recebemos críticas muito duras, assim, sabe? De que vai pra praia em Brasília. Acho que a pessoa estava sendo irônica, né? Por razões óbvias, né? Vai gastar dinheiro em Brasília. Na segunda viagem, comentei com vocês, cada vereador recebe um recurso, eu tive que dividir esse recurso com a minha assessora, porque a gente precisava de alguém para dar dinamismo. Ela pediu táxi para marcar a reunião com a Franciele Cal, eu agradeço muito. Então, eu tô muito orgulhoso. Eu acho que é um ano de muito trabalho. Eu tem um problema com o planeta Terra atualmente, vai ocorrer a COP30 agora na próxima semana, né? Que em agosto a gente sente que já acabou os recursos da Terra necessários para durar um ano, né? Então eu brinco que às vezes que eu sinto assim, do ponto de vista de energia, eu tô muito cansado, mas do ponto de vista de vontade, não. Então a gente continua construindo. Amanhã eu vou estar indo para São Paulo, a gente vai tentar trazer mais emendas, mais instituições, já são mais de 26 instituições, algumas rapidamente, Lar dos Velhinhos, AME, AMAR, Ação, FAC, Instituto Federal, ETEC, a gente está conseguindo trazer recursos para muita entidade, Escolinha Mauro Sakai. Puxa, eu estou muito orgulhoso, não do meu mandato, mas do que a gente construiu enquanto Câmara. A gente teve até aqui um podcast de vocês com o Heitor, que o Heitor, ele é muito tímido, assim, não é muito aberto a falas, né? Ele na dele, em outras palavras. E ele disse que ele acha que é a Câmara mais produtiva. Eu falei, poxa, presidente, eu gostei muito. Eu considero também essa 19ª legislatura é a mais... Alguns vereadores mais experientes, eu lembro em março, falando assim, deixe pro restante do mandato, vocês estão fazendo tudo no começo do mandato. Mas uma cidade, ela tem muitas coisas a serem melhoradas. Não espera, né? Registro tá numa velocidade de crescimento e progresso que não tem como esperar, né? Enfim. A saideira rapidinha, de forma resumida aqui. Muitos estão falando das obras do governo estadual em registro que simplesmente não tem, vamos dizer assim. Recentemente a 99 soltou até no ar um desafio que enviasse ao WhatsApp da rádio placas do governo estadual na cidade. Marcelo Comerão, na sessão de ontem, comentou que a última grande obra do governo estadual em registro foi o SP Mais Perto. De lá para cá, algumas coisinhas menores e mais nada. Enquanto isso, Sete Barras, Miracatu, Iguape e Pariquera-Açu estão recebendo conjuntos habitacionais e registro nada. Como que você vê a visão, né, a gestão do governo Tarcísio em relação à nossa cidade? E já aproveita, faça um complemento do SER, que é um investimento de 9 milhões aqui na cidade de Registro, onde 2 cidades no estado de São Paulo vão receber, sendo Registro e São Carlos. Excelente pergunta, Ailton. Então vamos lá. Ontem na sessão deixei bem claro, já tem os vídeos circulando aí. Eu vou começar pelo Hospital São João. Acho que o Hospital São João, boa parte da crise que o hospital existe, boa parte, porque existe uma parte que também é da própria instituição, mas acho que a instituição está se corrigindo.
tem já pareceres de 2020, 2021, 2022 que as contas estão ok. Então, acho que tem uma parte anterior aí dos anos 10, 2000 a 2020 que tem que ser olhada com cuidado. Mas a mudança da tabela SUS paulista prejudicou muito o São João. Caiu em mais de 1 milhão, mais de 1 milhão e 200 mil. Isso é muita grana para você comprar suprimentos, pagar profissionais. Então, essa nova gestão do Instituto São Félix tem vários desafios. Eles fizeram uma reunião honesta no sábado com o sindicato, conseguiram chegar a um acordo. Eles não têm medo de dizer, temos um problema financeiro. Mas boa parte desse problema financeiro é causado por essa mudança do governo Tarcísio. Tarcísio, na minha opinião, tinha que entender que o estado de São Paulo não é um estado homogêneo. Nós somos um estado muito heterogêneo, ou seja, as regiões administrativas são diferentes. Ele tinha que ter uma proposta específica para o nosso hospital, o Hospital do Povo de Registro, que é o Hospital São João. Os pedágios, acho que é um grande equívoco, principalmente pela maneira como está sendo feita, que ele faça melhorias nas rodovias, duplique elas e depois faça os pedágios, que algumas, você não critica os pedágios federais. Não critica porque a BR está duplicada. Porque razoavelmente boa, a gente vai para São Paulo com a certeza de que não vai furar um pneu num buraco. Então, R$4,10 deve você pagar, eu não acho um valor abusivo. Eu gostaria que não tivesse. E a minha militância é para que não haja. Mas se há, que funcione bem, que seja uma coisa que nos dê comodidade. Agora, a Padre Manuel da Nóbrega colocou pedágio sem estar duplicada. Sem melhorias. Ia ser 1,60 aqui, né? 1,60, anunciou que não ia ter duas praças e aumentou para 5,59. Ontem eu lancei um desafio para ele, eu falei, já sei como resolve a crise do Hospital São João. Pega a diferença entre 1,60 e 5,59 e manda para o Hospital São João, já que o pedágio vai ser em Miracatu. Manda para a região, né? Boa parte das obras, por exemplo, o SP mais perto, são ainda resquícios do governo Dória, do Vale do Futuro, né? O Dória na educação fez muito melhor do que está fazendo o Tarcísio. Quem diria eu falar que Dória fez alguma coisa boa, mas a educação está horrorosa. Ele está obrigando mulheres que têm filhos pequenos, recém-nascidos, a voltarem para a sala de aula, senão perde ponto na atribuição, gastando bilhões de reais em plataformas que são ineficazes, que não têm uma correspondência. A educação está um grande desastre, a saúde subfinanciada, né? E você realmente não percebe muitas obras, mesmo nas cidades que têm obras, não são muitas. Por exemplo, eu estive em Miracatu, veja, Miracatu tem um prefeito bolsonarista, né? Mas qual é a grande liderança que esse prefeito teve? Ele não recusou a obra do governo federal. Eu conheço prefeitos, William Hilda, que recusaram a obra do governo Lula por ser o governo Lula, cara. Isso é de uma infantilidade enorme. Que não gosta do Lula, que nem faz aqui, não é obra. É aí, pra mim, que não tem o discernimento, que quando eu falo a história da banana, você foi contra o que o Lula queria, acho que aí é a mesma coisa. Cara, não interessa de onde vem. É a população. Não interessa de onde vem o recurso, cara. Se vir uma obra, qualquer coisa tem que abraçar tudo. William, Miracatu é um canteiro de obra, sabe por quê? Porque ele se inscreveu no primeiro ano do PAC. Sabe por que registro hoje já não tem um monte, tem 2 ou 3 do governo federal, mas não tem mais? Porque o Newton não se inscreveu. O Newton perdeu o prazo para inscrição no PAC. Tamanha era a incompetência do governo Newton. Eu não sei se porque no final ele ficou muito... Eu acredito que não era por conta da ideologia, acho que era incompetência mesmo. Miracatu é um canteiro de obras. Você chega em Miracatu, o portal. Você avança mais uma praça. Você tem o Instituto Federal. Você tem a UBS. Você tem mais do que 20 ou 30 casas populares que vão para Miracatu. Um canteiro de obras do governo federal. Tem problema, prefeito? Não. A população vai lembrar do prefeito também. Sabe? Isso é uma federação. São as entidades, os entes federados trabalhando em conjunto. E aí registro você não tem. A Casa Afro, para não ser desonesto, a Casa Afro foi construída. Você chega lá, não tem um funcionário para limpeza. Casa Afro e a areninha ali do Xangri-Lá, vamos dizer assim, as obras do governo estadual. Aquela com emenda parlamentar, né? De investimento mesmo, investimento como era, o Vale do Futuro, não tem. A Casa Afro foi feita abandonada lá, não tem equipe, não tem recurso repassado pelo governo estadual por um período para criar uma dinâmica. O coordenador Jucinho se mata lá para fazer acontecer a Casa Afro. Então é uma falta de sensibilidade. Você vê agora, ele quer fechar a indústria que faz remédios no estado de São Paulo. Quer cobrar a gorjeta dos garçons. Então são coisas que eu não entendo onde o Tarcísio quer chegar desse jeito. Porque os pedágios já vão impactar no pessoal que vai para tratar de saúde, no pessoal que usa para comércio, que vai e vende coisas para a Baixada. E no turismo, puxa, o impacto para nós vai ser grande.
Oxalá não nos cause um impacto maior do que pode, mas vai ser muito ruim para nossa região. O governo municipal do atual prefeito está conseguindo construir, sobretudo não fecha portas. O Samuel é um grande negociador, ele consegue construir alternativas, ruins ou boas, aí entra a minha parte como oposição fazer a crítica, a parte da posição de defendê-lo, né? Mas ele é alguém disposto. O presidente da República está muito disposto a reconstruir o país, construímos muitas coisas, a inflação, se você viu, vai ser a menor inflação desde o início do Plano Real, desde 1998, nós vamos chegar ao patamar de 4%, isso é ótimo, o preço das coisas não está subindo, o preço do arroz está caindo. Agora o governo Tarcísio precisa dar mais mostras pra gente do que é que veio, né? Não dá pra deixar só pro ano que E o vem. SER será realidade? O SER, 9 milhões, vai ser um novo AME. Muita gente fala que Registro perdeu o AME para Pariquera. Então nós vamos resolver essa história. Registro vai ter um AME também, vai se chamar SER, Centro Especializado de Reabilitação, mas não quero destacar que é só o AME, vai ter só o SER. Vai ter o SER, vai ter um novo CAPS, 2 milhões e meio, e vai ter uma nova creche de 3 milhões e meio. Vai ter a escola integral no Olga Clivati, lá no Jardim São Paulo, mais 500 mil reais do governo. Plano Safra para agronegócio e agricultura familiar, totalizando mais 5 milhões de reais de investimento e registro. E um monte de equipamentos pequenos para as UBSs e 9 mais médicos contratados em 2 anos. Nós temos aqui na cidade, William, 21 unidades de saúde. Nós temos 15 médicos do governo federal pelos mais médicos. William. É isso aí, bom. E a carreta da saúde, que está atendendo as mulheres. Tempo passa, né, Hildo? Se a gente pudesse, a gente é muito umas assunto. 3 horas, né? Eu só queria comentar o seguinte, que alguém deveria pegar esse recorte aqui em especial e mandar para o Tarcísio, para ele entender como que tá a imagem dele aqui, sobretudo o registro. E não é porque temos um vereador de esquerda aqui não, porque Hildo ele é de centro e todo mundo sabe explicitamente que eu tenho meu pé no centro-direita e direita sobretudo. Só que eu não tenho como negar tudo isso que eu estou ouvindo aqui. Posicionamento de Hildo, de Pécora, e eu também me somo a isso. E eu faço também duras críticas ao Tarcísio, porque ele foi muito omisso para registro. Extremamente omisso. Ele conseguiu ser pior que o tal do João Dória. Tá? Então, temos aqui posicionamentos diferentes, mas com a mesma opinião. Jefferson, o tempo passou tão rápido, foi um papo tão produtivo, mas eu quero que você faça suas considerações finais para complementar, falar o que você quiser, meu amigo, e fique à vontade. Literalmente é um jogo aqui, ó, eu tô suando aqui, porque eles realmente tiram. Parabéns demais. Obrigado. Do William, isso cria uma cultura política na cidade, isso é bom pro Como jovem. diz o Xavi, que vai ficar nos anais históricos. Vocês estão fazendo história, literalmente. Parabenizar o Dr. Cristiano 99 por apoiarem vocês nessa iniciativa, toda certeza. uma rádio fundamental para nós. Quero agradecer aqui ao presidente da Câmara, tem feito um mandato muito exitoso. Agradecer a todos os vereadores, mesmo aqueles que a gente conversou aqui com os quais eu tive desavença, todos estão cumprindo o seu papel, né, com razoável eficiência. É a Câmara mais produtiva que a gente teve, pelo menos que a gente se lembre, né? E do que eu acompanho, ajuda muito. Então, cada vereador está de parabéns. Agradecer aqueles que a gente fez aquelas 2 lindas comitivas para Brasília. Agradecer vocês pelo reconhecimento e também ficar muito aberto à crítica, construindo. Eu estou tentando materializar em cada projeto de lei, em cada recurso que a gente consegue com o deputado, o que eu prometi na campanha. Prometi não essa coisa, prometer feio. Não, porque você tem que ter propósito. Então, o que eu propositei na campanha, tem gente que acha que o verbo prometer é ruim, nós estamos razoavelmente cumprindo isso. Né? Então, uma cidade inclusiva, projeto para pessoas com deficiências, uma cidade sustentável, jardins de chuva, dia que vai transformar o Rio Ribeiro em patrimônio material e imaterial da nossa cidade, e uma cidade educativa, uma cidade com educação. Então, privilegiando o ETEC, Instituto Federal, ajudando as escolas, não só porque eu sou professor, mas porque isso é importante. Quero dizer que sem minha família nada disso seria possível, sem as pessoas que acreditam nesse projeto, sem meu grupo político que tanto me apoia. E agradecer muito a todo mundo que é crítico, que faz elogio. Eu não tenho problema nem com elogios, nem com críticas. Os dois, para mim, têm o mesmo tamanho, que é o tamanho de agradecer e continuar fazendo um caminho bonito. Eu gosto muito da minha frase como oposição, que nós estamos ao pé do canhão. Então, quando precisar usar o canhão, a gente dispara. A gente espera não usar o canhão, a gente espera estar construindo as muralhas da nossa cidade para ser uma cidade agradável. Então, quero agradecer
Muito, só agradecer, que é a palavra que eu tenho. Que Deus ilumine a cabeça de cada vereador, de cada vereadora, de cada munícipe, para que a gente sempre tome as melhores decisões, respeitando o próximo, com empatia, se possível, com simpatia, se possível, mas, sobretudo, com responsabilidade. É isso aí. Ildon? Agradecer também a tua presença mais uma vez. E lembrando que além aqui do canal do YouTube, do Vale em Pauta, nós também estamos na Ribeira Plus. William, qual que é o canal da Ribeira Plus? Canal 6.3, até aproveitar para parabenizar que fizeram uma transmissão do Toro Nagashi aí. Muito bonito, hein? Impecável, impecável. Eu assisti de ponta a ponta, então toda a direção aí. Nossa, ali. foi lindo, imagens maravilhosas. E o podcast está lá também, como o Ildon já disse, para quem é assinante aí da Expand, né? Canal 6.3 ali, tá entre a Globo e a Record ali. Pessoal, acha com muita facilidade. Ildon, foi um grande podcast. Show de bola, né? Já temos aí Marcelo Comeron, já confirmado como próximo convidado aí dos vereadores, né? E é isso aí, gente. Não esquecer, né, que esse podcast aqui é uma iniciativa da Rádio 99 FM, assim também como da Agência Ilustrativa. Deixar seu like, compartilhar, mandar naquele grupo de amigos da escola, do trabalho, aquele grupo do que gosta de futebol, falar de política, que gosta de falar de política, da cidade, manda lá, porque tudo que está sendo discutido aqui é pro bem da cidade, tá bom? Um forte abraço e até semana que vem.